Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Olha o TDAH surgindo, ó. Mais um episódio do Tis Torres Cast. Estamos quase concluindo a temporada 2, graças a Deus, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Porque já vinha a terceira, é sinal que tá tendo prosperidade. Gente, ele falou que era só uma, tá? Era só uma, o projeto piloto, acabou que deu certo e a gente tá aí, né? E a gente sempre vai escolhendo as pessoas com muito carinho pra estar aqui compartilhando suas histórias com a gente e vocês verão que nós trouxemos, não esquecemos o lápis de cor. Esquecemos o lápis de cor, mas o pincel dela compra o seu carro, meu querido, só pra você saber. O pincel que ela usa. A tinta é mais cara que a do avião, mas tudo bem. Mas ó, já faço o convite pra você se inscrever no nosso canal. Tis Torres Cast. Também você seguir no Instagram, no TikTok. Então você vai lá, @Tis Torres Cast. Você tem lá acesso aos cortes, não é isso? Só Instagram e TikTok. Que tem corte, sim. O episódio completo. No YouTube também. Não, sim, mas o episódio completo tá no YouTube e no Spotify. Isso aí. Então não esqueça de ativar o sininho aí para que você receba as notificações. É a minha supervisora agora. E ó, esse episódio é um oferecimento da Tis Torres Seguros, que é uma empresa do nosso grupo econômico que nós temos a honra de trazer a nossa cliente aqui também para esse bate-papo. E a gente tá ficando chique, porque a gente tá tendo muito cliente famoso, sabe? Colar de beijos aí, ó, pra concorrência. Amém, recebo. E aí... Então, ó, se você quiser seguro de vida, previdência, consórcio, plano de saúde, consultoria, então, na Tis Torres Consultoria e Seguros, você tem acesso a um monte de informação. Aqui no link da descrição desse episódio vai ter o WhatsApp do time lá para que você possa falar. Também, nós temos aqui o patrocínio do Tudo Online Shopping, que é quando você encontra achadinhos da internet, Shopee, Quem Disse Berenice, Eudora, Amazon. Ou quando você não encontra, né? Ou quando você não encontram, exato. E aí você vai lá, chama eles que eles acabam postando diariamente os stories com diversas promoções. Então, Tudo Online Shopping, as melhores promoções sem complicação. Tô adorando que ele já tá sabendo tudo, eu posso ficar aqui paradinho. Exato. E nós temos também, inclusive, um presente que nós vamos dar para a nossa convidada hoje, que é o Prime Gourmet Club de São José dos Campos, que a Prime é uma parceira nossa aqui. Muito obrigado, Prime, que no Prime você descobre uma variedade de experiências incríveis. Restaurantes, hotéis, passeios, dentre outras coisas, tem ingressos, loja também, parques. Dá pra comprar até roupa. Isso, que você acaba comprando dois e pagando apenas um. Exemplo, você vai com um acompanhante num restaurante, você compra um prato, o outro de igual ou menor valor, na primeira experiência naquele estabelecimento, sai de graça. Ou seja, pague um, leve dois. Pague um, leve dois. E aí você tem essa experiência incrível e na descrição desse episódio e também aqui na sua tela tá apontando, aparecendo um QR Code que você pode colocar o código de cupom TISTORRES10 que você, ao invés de ter a afiliação cheia, você tem R$10 de desconto para que você possa ter a experiência de um ano. E antes de você fazer a inscrição, né, se inscrever lá no aplicativo, você pode visualizar na sua cidade, são várias cidades no Brasil, quais são os estabelecimentos credenciados. Se você gostar, você vai lá e faz a inscrição. Se você não gostar, deixa quieto, não é obrigatório. É um pagamento anual. É um pagamento anual. Então, não é R$1.000, é bem menos. Bem menos. Hoje, na gravação desse episódio, R$200. E aí você paga R$190 com o nosso cupom de desconto. É isso. E aí nós vamos agora para o nosso episódio. Eu fiz uma apresentação curtinha porque tem tanta história e hoje aos 45 do segundo tempo ela mandou umas histórias boas. Falei, cara, essa daí vai ter que entrar hoje no nosso conteúdo. E aí eu acabei trazendo aqui, ó. E você já faça o convite para que você siga, ó, @Nathalie de Paula S no final, não é isso? Nathalie, Natali de Paula S. E aí você vai lá. E quando ela contou essa história, ia ser só água. Quando ela contou o que teria, eu falei, vamos tomar um vinho, né? Já que a gente vai ter essa história boa aí, não tem tempo pra acabar, ó. Já vai preparando sua janta e a gente vai lá e já conversa sobre isso. Então, ó, estamos aqui com a Nathalie de Paula, que é uma artista plástica e uma inspiração geral, né? Mas ela é famosa, ó, todas as redes sociais, Pinterest, TikTok, Instagram,
Facebook, LinkedIn também? Também. Aí, ou seja, se você jogar o nome dela, você vai achar alguma coisa. Se você achar o meu nome, só o Serasa vai dar a informação. Então, seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigado Obrigada. pelo seu tempo, viu? Mas já tive desse lado aí do Serasa também. Ah, já? Não se Quem sinta nunca, só. né? Inclusive, nunca. saiu uma divulgação agora, uma atualização, que o brasileiro não bateu o recorde de endividamento. Tem muita gente nesse barco, né? Infelizmente. Eu acho que as pessoas estão assim, só se vive uma vez e vai viver e acha que não existe amanhã, né? Não sei. Pega empréstimo e Não, vai embora depois para os da Estados pandemia, Unidos. Acho que isso piorou consideravelmente. Aumentou, né? Assim, Mas aí quem tem o dom acaba indo para uns caminhos, cara, que eu vou te falar, hein? A mulher, assim, ó, formada em letras e comércio exterior. Isso. Já não é Isso. pouca coisa, né? Poderia ser tipo, sei lá. Não vai menosprezar Não, eu ninguém, vou não. menosprezar a Fica minha, porque é administração. Pessoal, quando ninguém tinha nada pra fazer, falava, vai fazer o quê? Administração. Que você não sabe nada da vida que você quer fazer, né? Quando você escolhe direito, medicina, Mas olha só, vou defender a classe. psicologia. Não, todo mundo avacalha, Hoje em né? dia, todo mundo precisa de administração. Precisa de Então, administração, mas aí a mulher foi lá e fez comércio exterior, fala 18 idiomas, chupa aí, ó, Mentira. Duolingo. Você nunca vai tê-la como cliente, só pra você saber. Já tá exagerando. Aí já tá demais. A gente gosta de massagear o ego. Foi o vinho. Foi o vinho. Inclusive, ó, Santa Helena, ó, se quiser patrocinar nós, Santa Helena, tamo aí, ó. Obrigado pelo seu tempo. Imagina, eu que agradeço. Primeiro podcast? Dá o presente pra ela, por É favor. isso. Nós vamos dar o presente aqui, ó. É. Estou passando o presente, depois ela vai raspar aqui e vai Depois botar a o gente código, orienta. viu? Isso aí. A gente orienta ela e já Por vai favor, gastar gente. hoje, é isso. Ih, eu vou gastar mesmo. Não coma mais em casa, coma Não na coma rua, mais em casa, é. Aproveite pra comprar algumas coisas em dobro. Só que só Pagando- funciona quando vai você e mais uma pessoa, uma amiga, um amigo e tal, mas não funciona se você for, eu quero 2 pratos, não. Tem que ser sempre Chama com o uma pessoa. coleguinha do lado. Chama nós, a gente vai. A Chama gente o é facinho, né? coleguinha. É isso. Mas, Conseguir companhia é fácil. conseguir é fácil. Falando de comércio exterior e letras, é diferente, né? Bem diferente. Totalmente diferente. Por quê? Quem veio primeiro, letras ou comércio? Bom, na verdade, minha família é super simples, e de Santa Isabel, aqui no estado de São Paulo também. Conhecia. E aí, assim, morava numa cidade pequena, um bairro mais afastado, e eu não tinha muitas condições, né? Eu acredito que a maior parte dos brasileiros deve ser dessa forma. Aham. E a única forma que eu visualizava, na época, de poder fazer uma graduação e começar aí a ter uma profissão, a primeira, a partir dessa, poder ter condições para fazer coisas que eu gostaria, eu fiz o curso de letras. Então, eu tinha 17 anos. Eu não tinha nem CPF na época ainda, quando eu entrei. Caraca. Caramba. Porque, assim, Isso era, tem 3 era a única anos, tá? forma. Isso era a forma que eu tinha, então eu já Aham. trabalhava já desde os meus 13 anos, enfim. Sempre gostei de ter as minhas condições, porque eu queria minha Aham. independência. Eu era meio assim, Fora meio da não, totalmente curva. determinada, desde criança, assim, muito além da minha idade. E aí foi a opção que eu tive de... Claro, Mas eu aí você gostava trabalhava também. em Santa Isabel mesmo. Também. Nossa, eu trabalhei na Caixa Econômica Quando lá, você saiu de lá? Que ano? Assim, com que idade? de Santa Isabel. Faz, acho que 11 anos. 11 anos. Porque mesmo trabalhando em Caramba. outra cidade, eu ainda continuava lá. Lá era tipo cidade Ah, dormitório. tá. Você trabalhava tipo São José e morava lá. Não, eu trabalhava em São Paulo. Dá 40 minutos? Na época, dava até mais. Depende da região de São É. Paulo, né? Guarulhos, São Paulo, nunca trabalhei lá, assim, na área da indústria, né? Mas Aham. nessa época mesmo, que eu ainda tinha 17 anos, que eu entrei na faculdade, eu trabalhava mais em Santa Isabel, em comércio. Então, eu vendia antena DirecTV, Sky. Nossa. Tinha... DirecTV entregou a idade, né? Nossa, nem me fale, né? Bom, enfim. Sky não existe, Nem né? me fale. Pois é, vou fazer 40 anos agora, né? Ai, ó. então. Foi ela que falou, não fui eu, não. Ah, mas eu tô feliz, porque envelhecer é um privilégio. Com Que bom. saúde é um privilégio. É bom. Viu, mulheres? Ouve isso aí, ó. Então. Fica- mas siga é- Então dizer. não tem assim por que falar, né? Eu escondeu, eu te falei, ó, da bolinha, ó. Olha lá, ó. Tamanho da Tirou. bolinha no ouvido. Não tem jeito. Ah. E aí eu acabei trabalhando em vários comércios, principalmente na Caixa Econômica, não posso ajudar. Então eu ajudava os idosos lá na época. Agora eu posso falar que já passou, né? Inclusive o gerente aposentou, então se ele assistir esse episódio... Tá tudo certo. Porque, enfim, era o que tinha. E aí fazia faculdade, trabalhava em comércio e eu estudei 3 anos, mas de sábado também. Mas por que letras? Porque era o que eu podia pagar. Que eu Ah, era pagava a minha mais faculdade. Era barato. mais por conta do preço. Mas a faculdade era Mas em você Santa conhecia Isabel? alguém que tinha feito letras? Não. Não conheci ninguém, vi os professores. Quando eu criança, assim, se eu
tivesse escolhido talvez uma carreira que eu gostasse, afim, que eu achava interessante, sabe o que eu gostava? De perito criminal. Nossa. Nada a ver, né? Nada a ver. Eu gostava Gente. bastante disso e também de ser também comissária de bordo, que eu achava interessante. Porque eu queria muito sair de lá, entendeu? Assim, tipo, Era alguma explorar coisa o que te mundo. levasse. Te tirasse. Na verdade, eu queria explorar o mundo. Eu achava que a cidade era pequena, ainda era uma cidade, assim, que ainda Melhorou um está pouco em hoje, né? desenvolvimento, sim, melhorou, mas é uma cidade pequena, que, por exemplo, não tem uma rede de saúde tão boa como São José ou cidades maiores. Eu acho que falta muitas coisas lá. Mas praticamente estou sempre lá, porque eu tenho família, amigos, eu cresci, enfim. E aí eu fiz o curso de letras. E já no curso de letras ali, acho que eu estava no 2º ano, foram 3 anos estudando, então de segunda a sábado, eu já parti para o estágio com 18 anos, para eventuar, ser professora substituta, enfim. É louca! E ainda estava trabalhando na Caixa Econômica, como posso ajudar, quando tinha os 18 anos ali, que foi um período de estágio. Mas eu não tinha nada a ver com comércio exterior, nada. Eu pensava em fazer letras e trabalhar por um tempo como professora e conseguir pagar uma outra faculdade. Na época eu via dessa forma, para conseguir mudar. E foi isso que aconteceu. Na verdade, seria um trampolim, né? Seria uma Exato. escada para você seguir adiante. Mas você dava, lecionava, né? Isso. Pra que idade? 5ª série, que Nossa. hoje seria o 6º ano, mas Desafio, na época É era um desafio grande. Se fosse pra adulto, né? Ou jovem, sei lá, Também com... lecionei para adultos. E o problema era que, assim, eu ainda atuei na área do EJA, que são prospectivo, educação de jovens e adultos. E o que acontece? Muitas pessoas que eu conhecia do bairro que eu morava, que não tiveram oportunidade de estudar, estavam estudando no EJA. E aí essas pessoas Eram seus alunos. me viram crescer. Então eu achava assim, nossa, essa menina eu vi crescer. E aí ela tá vindo aqui e ainda lecionar. aula, Exatamente. Né? Tinha uma questão, assim, que era complicada. Eu me recordo de uma história na época que eu estava lecionando. Na primeira semana que eu entrei na escola para lecionar, foi um choque para mim. Porque eu estava numa sala, à tarde, oitava não, seria o 9º ano, mas... 8ª série. E aí, um dos alunos, né, estavam lá, eu percebia que eles eram a maioria, todos assim, a gente chamava de sala reciclada, com alunos que estavam na 8ª série com 14, 15 anos. Então, eles estavam lá para resgatar um tempo, tinham problemas, enfim, pessoais, pesados. E aí, uma semana, de repente, bateram na porta da sala e era o conselho tutelar para levar uma das alunas, porque essa aluna estava sofrendo abuso em casa. A mãe e os irmãos sabiam e permitia que o padrasto ou o pai, não me recordo, porque eu tinha 18 anos. Então já foi um choque, assim, de realidade pra mim bem grande. Com 18 anos encarar isso, né? Eu percebi que ela ficava um pouco reclusa, mas já aconteceu isso de cara. Eu falei, nossa, que mundo que eu caí, né? Então, assim, já foi e na faculdade choque. você não aprende a lidar com isso, né? Não, na faculdade é só teoria, né? Tudo é lindo, né? Na prática, a situação é outra, né? Então, E com Um que... cenário bem complicado. Quanto tempo você durou em letras? Exercendo? Nessa época, full time mesmo, eu fiquei o período da faculdade e ainda 6 meses do 1º ano da 2ª faculdade que eu fiz. Que porque era quando comércio. terminou a faculdade, você já começou a de comércio. Eu fiz a colação num dia, no outro dia eu prestava uma prova pra já entrar. E por que comércio exterior? É porque Foi pra não tinha, questão outra... de viajar? não tinha outra coisa. Não, tô começando a achar que foi pra viajar. Tadinha de Santa Isabel. Santa Isabel... Na verdade, tudo estava interligado, assim. Eu gostava muito dessa questão de trabalhar na área comercial, parte de negócios. E eu sempre gostei muito, assim. Sempre foi o motivo de querer conhecer outros lugares, de você ter esse contato, de conversar. Eu sempre fui uma pessoa muito empática, assim. Eu falo simpática também porque... é o meu jeito, desde quando criança. Então, eu falava de bares, assim, falava, peraí, tem que achar alguma forma que eu preciso negociar, não só aqui, mas fora. Então, eu fui para o curso de administração, mas tinha essa opção de escolha. Ou você fazia negócios, ou você mudava ali depois do 2º ano para frente para comércio exterior. E aí, eu gostei muito dessa parte que exportação, importação, negociação internacional, que foi o que eu mais gostei, assim. Que acabou seguindo. E você ficou quanto tempo? Atuou na profissão? Sim. Quanto tempo também? Você ficou quase 5 anos, né? Mas ainda mesmo depois, na área da indústria, eu era tão maluca que eu trabalhava em 2 trabalhos. Então, durante o dia ainda ficava na área da indústria e à noite eu ainda lecionava. Assim, no supletivo. Eu não chamaria de maluca, eu chamaria de focada. Você tinha um tava objetivo. decidida. Você tinha um propósito. Mas, então, as aulas que eu gostava muito, eu percebi que, pra mim, era como se fosse um hobby.
Porque entendi. financeiramente não era viável. Nunca Ah, é. Deixando claro que É. professor, né? A gente é professor e a gente sofre. Não, existe Não uma é- carreira, A gente caso não você queira sofre, seguir. Não dá pra viver É. disso. Não dá né, pra em viver certas disso. situações. É. Mas na época eu via. E assim, era muito desgastante, né? Teve muitas histórias na época de dar aula, assim, para as crianças. E de ver coisas assim que eram absurdas. E você não vai mudar a educação, né? Você não Aham. vai mudar. Só você ali não vai. Tem uma coisa por trás muito longa aí, de muitos anos, mas é permear por esse meio da educação, depois ir para a área da indústria, que é outra parte totalmente diferente, me deu uma visão assim muito além, sabe, eu acho que do trabalho. E aí na área de comércio exterior, logo que eu comecei a faculdade, eu já comecei a procurar um estágio. Eu já lecionava, mas eu falei, eu tenho que procurar um estágio na minha área. Eu não imaginava que eu fosse conseguir um estágio logo no primeiro ano da faculdade de administração, porque era difícil. Normalmente eles deixavam ali você Isso. 2 anos ou perto de Normalmente se eles formar. esperam, é. Mas eu consegui, no primeiro semestre da faculdade, um estágio. E aí foi onde eu já comecei a sair da cidade para trabalhar em outros lugares. Aí eu vendia bomba de posto de gasolina. Na verdade, quando eu comecei, eu era estagiária num ambiente que tinham 9 homens. E somente eu como mulher, ainda como estagiária, né? E eu sempre gostei muito porque eles são muito práticos para você trabalhar, ó, faz isso, faz aquilo, não tem muito mimimi. Então, isso foi um fator muito bacana, que eu direto gosto. e reto. Exatamente. O Thiago fala que é É. objetivo. Mas assim, tinha alguns que eram folgados, né? Então, assim, tinham. E aí eu sempre tinha que vender, por exemplo, bombas de posto de gasolina, então era uma época que estava fazendo transição. Agora vai falar que eu sou dinossauro, né? Poxa vida. Porque ainda existiam bombas eletrônicas, não, bombas mecânicas, e estavam fazendo a transição no Brasil para bombas eu não eletrônicas. conheço. Eu não sei o tempo Conhece, disso. ó. Não, pra mim, bomba sempre foi bomba. Não conhece Eu não porque conheço a não trabalhou tecnologia, na a área, transição, é. Não Tá. trabalhar na área. Mas Isso você eu não se conheço. lembra quando... Porque sempre é o frentista que põe, né? Ah, entendi. Aí eu não É. sei. Se fosse você manuseando igual nos Estados sim, Unidos, claro, aí talvez eu ia sentir a diferença. Talvez a gente percebesse. né? Mas eu não percebi. Então, era uma época de boom, atendia a Petrobras também, atendia várias empresas grandes, então eu gostava muito, sabe, daquele trabalho que eu tive. E aí, com 6 meses fazendo estágio, eu fui efetivada como funcionária. Mas eu acho que a chave fundamental para ser efetivada foi um dia que uma dessas pessoas que eu trabalhava, estava lá, e essa pessoa ela era um pouco preguiçosa, porque ela não tinha coragem nem de arquivar os canhotos da forma correta. E o estagiário faz tudo, né? Aham. O que ninguém quer fazer. E aí eu fui e arquivei todo, sei lá, acho que 6 anos de trabalho dele. Puxa vida, né? Precisou entrar estagiário para fazer isso, enfim. E aí ele reclamou ainda para mim, falou assim: "Nossa, você colocou aqui e não colocou um plástico?" Porra. Falou isso para mim. Aí eu falei Caraca. assim, Na verdade, ele procurou pelo em ovo, né? na verdade, assim, coloquei por datas, por tudo certinho, durante 6 anos ali que ele não fez o trabalho, eu tive que fazer, tudo bem, né? E aí ele reclamou que eu não coloquei só uma capa de plástico mudando o mês, mas tinha uma divisão. Aham. E eu falei pra ele, eu sou estagiária, não sou funcionária. E aí foi depois disso que eu fui contratada, porque aí o meu chefe falou assim, você tem futuro aqui. Que maneiro. Mas isso assim, que eu me quero. senti meio que, falei, poxa vida, eu já fiz tudo 6 anos aqui. Enfim, e aí eu fui contratada, então, como estagiária só 6 meses mesmo, depois já era funcionária. praticamente. Agora, Que legal. uma dúvida, a gente vai entrar na transição, mas Porque agora que vai vir a transição, né? de letras e comércio exterior, você acaba adquiriu habilidade ou desenvolveu alguma coisa que ajuda hoje na parte do ateliê, da profissão nova que você tem? Sim. Você Assim, eu acho que tira é algum tudo, aprendizado né? de lá pra cá? Sim, a se comunicar, a como, por exemplo, escrever um livro. Ou saber outro idioma também, né? Sim, mas assim... Que você acho aprendeu que- quando era do comércio exterior. Na verdade, sim. Na verdade, sim. Que aí ajudou hoje no teu trabalho internacional. Também. É. Mas assim, ajuda bastante. E você letras estudar. ajudou em alguma coisa? Sim, você conhecer muito mais a cultura, principalmente literatura portuguesa. Até pra, de repente, você fazer as pinturas e tal? Também, até mesmo para você Tem entender um pouco mais embasamento sobre muito mais forte. religião. Porque, por exemplo, né, eu sou católica, porque eu fui batizada na igreja católica. Mas eu nunca me identifiquei muito com a igreja católica. Eu era obrigada a ir, então... Eu ia na aula de catecismo, às vezes eu fugia da aula e eu apanhava também, porque eu não gostava, queria andar Era de uma mulher bicicleta. tranquila, né? Não era muito não, tá? Não, ela era inquieta.
Aí eu gostava de adrenalina, então eu gostava de andar de carrinho de rolemã na rua, de bicicleta, eu gostava de descer os morros, né, da cidade. Graças a Deus foi embora de Santa Isabel, viu? Eu tenho várias Santa Isabel cicatrizes. agradece. O hospital público lá ia ficar como? Eu tenho várias Misericórdia. cicatrizes. Minha mãe era cabeleireira na época, cortava cabelo. E aí eu lembro que eu tinha, acho que tava, sei lá, tinha 8 anos. Não vai na rua, porque tinha um campo de futebol e era reto. E quem disse que tinha graça de andar de bicicleta lá? Não, descia na rua. E aí eu desci esse morro, era 1, depois 2, assim. Parei no meio da rua e a minha amiguinha veio e bateu a bicicleta na minha. Só que na hora de cair, eu bati a minha mão na coroa da bicicleta dela. E aí cortou aqui. E aí tinha um bar nessa essa rua. cicatriz Essa aí. cicatriz aqui Cicatriz era um ainda. pouquinho mais pra baixo aqui. E aí tinha um bar na rua, boteco, cidade pequena, enfim. E aí eu cortei. E eu saí gritando, chorando, com isso aqui pingando de sangue, segurando, enfim. E a mulher, quando viu, só passou um pano, falou: vai pra casa. Aí quando eu cheguei em casa, minha mãe tava cortando o cabelo de uma mulher. E ela deixou o cabelo da mulher pela metade pra me levar pro hospital. Aham. Né? Então, na hora que eu cheguei em casa toda ensanguentada, ela abriu assim, a mulher foi com a metade do cabelo cortado, a outra embora. Porque Aham. não tinha o que fazer. Aham. Graças a Deus, bem tranquila, né? Que bom. Aí já foi uma das coisas. Então, eu gostava sempre de ir dessas aventuras, assim. Que bom. De viver, né? Agora conta o que já está no seu Instagram, mas pra gente ter uma linha de raciocínio, a transição dessas Comércio duas, exterior, né? do comércio exterior, pra você ir pra artes plásticas. Em que momento que isso surgiu na sua vida? Na verdade, como é que a arte chegou na sua vida, né? É. Eu sempre gostei, assim, de arte, mas eu nunca falei pra ninguém. Por ser muito ligadona, 220, assim, eu nem tomo muito café, porque senão eu fico tremendo. É verdade. É? E aí, assim, eu nunca dei muita atenção pra isso, porque sempre, por vir de família muito simples, você tem que trabalhar, você tem que, sei lá, conquistar suas coisas. Então, tinha uma questão que eu acho que todos nós, quando somos crianças, a gente escuta muito. Então, era um bairro simples, escola simples, pessoas simples, e eu olhava para tudo aquilo e eu falava assim, não, eu preciso sair disso aqui, mas não daquela vida simples, mas assim, me dar o melhor. E eu sabia que eu só conseguiria fazer isso se eu trabalhasse para ter. Porque eu não teria um pai, uma mãe que viesse, olha, tô aqui o cartão de crédito, vai para Disney, sei lá, para onde você quiser. Então eu sempre soube, e pela minha mãe também ser muito independente, porque morava só eu e ela, assim, por um tempo, eu tinha que trabalhar. Então eu sabia que era assim, não existia. Então, mas você não enxergava na arte uma possibilidade de retorno para nunca. isso? Porque assim, por exemplo, eu tinha um sonho. Eu tô dando risada já antes de falar aqui, porque eu achava bonito aquelas crianças que cantavam na Aparecida, na igreja da Nossa Senhora da Aparecida, no coral. E lá na cidade tinha um grupo de coral chamado Zé Macota, que era o professor bem famoso lá. Só que minha mãe não deixou eu ir. E eu fiquei muito chateada. A única assim, questão que eu tive com a arte era isso que eu queria, que eu achava bonito, cantar na igreja. E eu não fui porque, assim, eu morava afastado do centro, não tinha carro, e eu morava num bairro lá chamado Jardim Novo Éden, eu falo assim, Novo Éden venceu para os meus amigos íntimos, a gente dá risada. Mas porque não tinha nem asfalto lá. Então, a gente descia, que era um bairro, assim, bem no alto, não tinha asfalto, e quando chovia, o ônibus não subia. E a gente descia com 2 sapatos. Então, pegava um sapato que vinha sujo de pra barro. sujar e outro pra Não, sair. assim, tinha que virar a calça até mais ou menos o joelho, porque senão sujava mesmo, né? E o outro, e a gente escondia bem no muro de uma chácara que é conhecida lá. E na hora de ir embora, a mesma coisa. Porque assim, era muito simples mesmo, não tinha o que falar. Então, já via que desde essa época eu tinha que trabalhar, correr atrás, era uma coisa muito maluca. E na arte eu não pude fazer isso, que era o que eu queria cantar. Graças a Deus, olha a voz que eu tenho. Nem no chuveiro não dá. Nem no chuveiro, nem no karaokê eu consigo, tá? Então, isso aí era uma coisa lá de criança mesmo. Mas hoje em dia tem tecnologia. Não, Dá pra ajustar a voz. Não, agora eu tô aprendendo a tocar bateria, tô amando. Aí, Era outra pegada, não, exatamente com o que eu preciso. Então a arte parecia algo um pouco distante, assim. Super distante. E surgiu como terapia? Na verdade, o que aconteceu foi, logo da transição do curso de letras para o outro, que era comércio exterior, a minha mãe faleceu. Então, minha mãe ficou doente e tal, faleceu ali, ia fazer 23 anos. E ela faleceu e eu passei a morar sozinha. E aí eu já estava como estagiária, porque foi em janeiro de 2009, eu estava como estagiária nessa empresa que eu havia conseguido aí no primeiro semestre, né, do curso. Eu não podia sair também, então eu estava ali meio que presa, né, sem poder... minha mãe está doente, vou ter que parar, não dava. Estava tudo atrelado, não podia simplesmente largar o trabalho, foi uma coisa muito maluca. Foi um período muito difícil da minha vida, porque eu era muito jovem,
E assim, foi bem complicado, sabe? Porque você, com 23 anos, você tem que ter maturidade, e escutar coisas desnecessárias, ainda mais por ser cidade do interior, todo mundo meio que se mete na sua vida. Não por mal, mas acaba acontecendo, né? Aham. Uhum. Enfim. E aí eu acabei fazendo essa transição para o curso de comércio exterior, porque eu vi uma oportunidade de viajar, de Uhum. conhecer o mundo, Aham. de fazer negócios. Foi E aí de que bem eu ou mal sair daquela bolha, né? Exato. Uhum. Estourar essa bolha em algum momento. Porque assim, na área da educação, eu já estava ali dando aula durante um tempo, sabia como funcionava, step por step, eu falo degrau por degrau, eu sabia que não era um local fácil, e eu já via, naquela época, olha, já faz bastante tempo, hein, que eu tinha 18 Aham. anos, né, que o sistema de educação no Brasil, ele não tinha tanto, assim, solução, não. Eu Aham. não conseguia ver uma coisa assim, nossa, puxa vida, vai não ser pessimista, mas ser realista. Então, eu sempre fui Aham. muito pé no chão, assim, e aí eu falei, eu não posso ficar aqui, eu tenho que cair Uhum. dessa situação. E aí eu Aham. fui para a área de Comex. Entendi. Mas a arte entrou em que momento? Só no final, depois já trabalhando durante muito tempo. Tem na 5 parte anos de... agora? Não, a arte entrou na minha vida em 2016, mas Tá. não como profissão. Aham. Porque em 2015 eu tinha feito 30 anos, e aí eu acabei tendo câncer de mama, né? Descobri, enfim, já morava sozinha, mas ainda estava em Santa Isabel, até mudei para São José por conta disso. Aham. É, A fui infraestrutura, né? mas eu fui indicada pra cá. Eu poderia ter ido pra São Paulo, mas eu Uhum. já queria sair dessa loucura, sabe? Porque eu já Uhum. trabalhava lá. E aí eu procurei a arte pra ocupar a minha cabeça, porque eu Uhum. tinha 2 profissões. Durante Mas o foi dia, indicação médica? Foi. Foi? Não foi indicação médica, foi alguma coisa que eu procurei pra eu não pirar. Porque assim, eu vim pra cá, Foi e Deus. aí. Eu creio também, porque assim, eu vim pra cá, e aí eu fiz tudo certinho, né? Acompanhamento, tudo o que tinha que ser feito. Então, eu não tive tantos efeitos colaterais ruins. Eu nunca passei mal, nunca tive problema, né, apesar de ter ficado careca, feito aí, durante esses 10 anos foram 7 cirurgias, enfim, uma série de coisas. Eu nunca passei mal, porque eu seguia tudo à risca. E outra, eu praticava esporte antes de acontecer isso, né? Então, tava numa coisa assim que era surreal. Eu falei assim, nossa, mas por que essa pessoa teve câncer de mama aos 30 anos, praticando esporte, né? Ainda... Enfim, eu não sei. Era porque, infelizmente, estava ali na linha da minha vida para acontecer mesmo e para Uhum. mudar totalmente o que eu vivo. Uhum. E aí eu procurei a arte para ocupar a mente. Aí eu falei, vou num ateliê de pintura aqui em São José, procurar, sei lá. Aí achei, e falei, vou. E quando eu falei isso, no caso, para o meu marido, né? Ele falou assim, vai lá, vai ficar 1 semana e vai voltar. Porque ele já sabia que era ligadona. Eu falei, isso aí para mim vai ser só É igual fogo pescar, de né? palha. É. Aham. Porque pra pescar você tem que ter uma paciência, eu não tenho. Então, a pescar, eu gosto. Não de Hum. pescar, eu gosto do movimento lá. Você tá tomando uma cervejinha, conversando, tá ali. Não O é momento, pescar né? em si, é o Uhum. momento. E aí. Pescaria é uma desculpa. É uma desculpa pra você É. se reunir com os amigos e ficar meio que É no que eu não tenho silêncio. amigos. Então eu convido você, vamos pescar em alto mar, com Ele é mais muito aventura carente. ainda. Com mais aventura ainda. É. Então, foi isso que eu procurei, assim. Por quê? Porque antes de achar o curso de pintura aqui no ateliê, eu queria aprender só as técnicas de tinta. Não queria aprender a desenhar. Não estava interessada em pintar flores. Não era meu perfil. Eu estava procurando emprego, mesmo afastada do INSS, de peruca, procurando trabalho. A pessoa não tinha se dado conta que ela estava fazendo tratamento de câncer de mama. Porque foi muito difícil para mim, para conseguir entender que naquele momento eu tinha que pausar o que eu estava fazendo. Aham. Mesmo Que você tinha passando- cuidado de você. Você se sabe? cuidar. Pois é, mas aí É. fazendo quimioterapia, tudo certinho, dando tudo certo, eu falei, não, eu preciso arrumar alguma coisa pra fazer. Nem pela parte financeira, mas pela minha cabeça. Uhum. Sim. Porque durante o dia eu não podia trabalhar, estava afastada, e à noite ainda lecionava, não podia também, então eu falei, não, tem que achar alguma coisa. Me senti Ocupar a mente. inútil. Não, e também você tinha uma vida super agitada e de Super. repente, né? De repente, a vida vem te dar É. uma rasteira e você é obrigada a ter A ficar que... parada, é Você complicado. tem que se reinventar. Então, eu procurei a arte em si para me reinventar. E como você descobre que você é boa, muito boa? É, tipo, pra chegar no nível que você chegou hoje? Na verdade, a gente nunca tem certeza se a gente é muito boa, muito Mas boa. quem avalia, tipo assim, pra saber, nossa, é onde eu quero chegar. Por exemplo, eu sou analfabeto de arte. Eu não sei, tipo, quando eu vejo um leigo lá. Aí eu vejo lá a pessoa, nos filmes mesmo, né? Eu fico assim, igual aquele filme daquele rapaz que ajuda o tetraplégico,
que é um negão francês, Ah, eu sabe? É Uma Vida Impossível, Os alguma coisa dessa. Intocáveis. É, Os isso aí. Intocáveis. E aí, quando o negão vai lá e fala assim, que custa... O cara falando, custa 2 milhões de dólares. Aí ele, quê? Não, peraí. Aí ele tem uma cena que ele tenta pintar um quadro, já viu isso? E aí, ou seja, eu sou igual a ele. Como descobrir o preço de uma arte? Bom, então... Ou como chegar nesse preço? como Porque no saber se produto, aqui tudo eu é sei que eu venho e arte? comprei a R$1.000, eu boto o imposto, boto custo fixo, e que eu cheguei lá. Porque a arte é incalculável, né? É um produto que você não consegue falar assim, olha, por exemplo, você vai vender um bolo de cenoura. Aham. Um bolo de cenoura pode custar 20, 30, 40, 50 reais, até 100 reais. Mas vender por R$1.000 um bolo de cenoura, você não vai vender. Exato. Difícil, né? Aham. É um Dificilmente produto. alguém comprar. É, né? porque Aham. você sabe exatamente o que foi usado ali. Na arte também você sabe que foi usado a tinta, o material, enfim. Mas na arte você precifica não pelo material, você precifica pelo valor que tem do seu trabalho, do que você coloca ali a concepção, do que você tem como ideia. Então, não tem uma métrica para você precificar seu trabalho. Você pode simplesmente pegar uma tela, pintar aqui e falar, olha, essa tela eu pintei, sei lá, e fazer alguma coisa e falar assim, mas eu só vendo essa tela se alguém pagar R$10.000. Então, como eu chuto esse valor? Então, aí Essa é a que minha tá. dúvida de negócio. É, essa dúvida de negócio. Então, assim, no começo, quando eu comecei a Viu a trabalhar com isso... administração e viu a importância da administração. Exatamente. No começo, eu não tinha noção nenhuma. Então, o que eu fazia? Eu comprava os materiais, eu tava pintando. Na verdade, a minha intenção não era nem vender, nem trabalhar com isso. E aí, eu comecei a vender porque alguns amigos gostaram, foram em casa e me incentivaram e começaram a comprar. Uhum. E aí, eu comecei a cobrar. Então, por exemplo, se eu gastasse, na época, isso 2017, que foi onde eu vendi o primeiro quadro. Eu postei num grupo do Facebook. E aí, eu já pintei naquela época algumas guitarras, porque eu gostava de música, sem nunca ter tocado nada. Mas é uma tinta diferente, né? Pra grudar naquele superfície lisa, não? Não, tinta acrílica, tinta é? óleo, Gruda, legal? assim, Tá. é o que foi, né? Então, por exemplo, fiz alguns quadros, e aí, assim, eu comecei a ver, eu gastei, por exemplo, R$200, vou vender por 600. Aham. Vou fazer isso. E Então, aí, mas eu joguei. da onde você tirou essa cabeça, R$400? Não sei. Entendi. Na época, assim, eu comecei a Você não olhar... contabilizava nem, Eu não tipo sabia, assim, não tinha noção nenhuma Aham. de arte. Eu nunca... o tempo que você vai demorar pra pensar o quadro. O tempo de trabalho, tempo hora de de trabalho, trabalho. né? Comecei a olhar, na época, Mercado Livre, olhava vários quadros, olhava o que tinha e comecei a precificar assim, porque eu não tinha noção nenhuma. No De achismo. acordo com o que tem. Você ia pelo mercado. Eu nem pensava que eu fosse vender quadros, então eu não estava nesse mercado estudando a fundo como eu tô Aham. hoje, dentro do que eu faço. Mas hoje você fez uma especialização administrativa na profissão. Ou não? Não, a especialização que eu faço todo dia estudando, não assim, não procurei nenhuma, por exemplo, Belas Artes ou algo para poder fazer. Instituição específica. Não, eu fui aprendendo na raça, com Entendi. tudo. Então, com pessoas, vendo como uma galeria vende, como um marchand trabalha, como funciona, como outros, olhando o trabalho de outros artistas, o que eles usam, conversando com pessoas que são muito profissionais nesse meio. Então, assim, é tudo muito, assim, autodidata. Uhum. Né? Não Aham. tive nenhuma ajuda, ou alguém veio, pegou, olha, eu vou te ensinar tudo, beabá. Imagina. Mas até que ponto você pode descobrir que você tá cobrando errado? Tipo, nossa, eu sou um experiente, vou falar, que? Não, Você eu tá tô cobrando só R$1.000? Você imaginando- podia ter cobrado 50 mil. Eu tô imaginando o pessoal que comprou por 600. E hoje vale Agora mais. eles podem vender bem mais caro. É. Sim, porque você não tem Essa é a minha como, curiosidade. assim, então, aí que tá. Para você chegar num valor de arte que a pessoa vende 15, 20, 30, 50 mil, não tem também um degrau por degrau, assim. A pessoa pode simplesmente ser milionária e, por exemplo, filho da Madonna. Aí virei, quero ser artista e Só porque ele é filho, por ele ser filho da Madonna, ele Já cobra tem o preço que um- quiser. O Já Johnny- tem um valor E agregado. deve ter gasto $100 pra pintar. o Johnny se ganhou as tintas, né? Pra fazer uma propaganda ainda, se quiser. Aham. Então, eu É. digo assim, o Johnny Depp também, ele pinta. E aí, ele tava fazendo várias posições e por ele ser quem ele é, famoso em uma outra situação, só por si próprio, o trabalho dele já vale quanto ele quiser cobrar. Por conta do sucesso Da de imagem outro dele, segmento, né? É. Agora, quando você se apresenta pra alguém, o que você diz? É tipo assim, quem é a Nathalie sem dizer o que a Nathalie faz? Quem sou eu? É, Fala sem assim. dizer o que você faz.
Então, aconteceu essa situação em um determinado curso que eu estou estudando de domingo, e aí eu me apresentei também antes, sem falar o que eu faço, ou a minha profissão. Quem é você? Aham. Ela se Antes. preparou. É. Não me preparei, mas isso aconteceu recentemente. Então, eu não falei da minha profissão, eu não falei, né, da minha história. Depois, é claro que acabou acontecendo, porque tinha um momento de ser falado não sobre a minha profissão, mas a história para chegar nesse curso. E aí, quando alguém pergunta, quem é você? Né? Quem é você, Nathalie? E eu simplesmente falo, eu sou Nathalie, eu sou uma mulher muito esforçada, que tem perseverança, garra, que sou determinada. E sou uma pessoa que eu acredito que é muito importante viver da melhor forma nesse mundo. E que envelhecer é um privilégio. Uhum. Então, eu sempre gosto de falar isso. Eu sou uma pessoa que sou uma pessoa comum, sabe? E quando entra nessa parte da relação da profissão, e aí eu vou destrinchar como eu me considero, que eu sou artista, enfim. Mas sempre quando eu vou falar da minha história, é muito difícil não falar da Nathalie, pessoa sem a profissão, que é como se fosse um milagre eu estar aqui. Uhum. Então, eu falo que a minha história de vida é um milagre. Eu falo sempre isso, porque realmente é. Né? Aham. E aí, eu gosto de falar sobre isso. Quem é a Nathalie? É uma mulher determinada, perseverante e que tá aqui. Pra Tá. viver o melhor que podemos, né? E Enfim. incansável, né? É. Mais ou menos, tá? Esse incansável. Não, porque eu tô cansada de ser chamada de guerreira. Olha, chega. Guerreira é só a Shane e o Rambo. Não. Adorei. A She-Ra, o He-Man. Cara, é porque assim, depois de você passar por muitas Legal. coisas, as pessoas olham pra você como se você fosse um exemplo. Aham. Legal de ser um exemplo de perseverança, de garra, de vencer. Aham. Mas, às vezes, você também, como qualquer ser humano, você também tá cansado. É. Às vezes, você também não é uma lata de lixo pra pessoa chegar. Ah, ela já passou por tanta coisa, então deixa eu chegar ali e falar um problema. Mais coisas sobre você, entendeu? Ficar mais carregado. É, então, assim, tem esse lado. E, às vezes, você, por passar por tantas coisas, as pessoas acabam confundindo, achando que você virou Madre Teresa de Calcutá. Uhum. E não é assim que funciona, entende? Aham. Entendi. E hoje você vende pra quem? Você vende pra colecionador, galeria, leilão? Como é que Deixa você... eu só falar da composição de preço de novo. Ah, pode? Não, assim, por exemplo, se o artista, se ele expõe numa galeria, alguma coisa, ele ganha status, porque, por exemplo, na vida acadêmica, se você tem artigos publicados, você vai meio que ganhando pontos, né? Uhum. Então, se você tem uma titulação, se você tem tantos anos de não sei o quê, de experiência em alguma coisa, na parte artística, como é que a gente reconhece assim, putz, esse cara aqui, ele é muito bom? Então, o que está acontecendo hoje, por exemplo, no nosso país, está mudando bastante. As pessoas estão tendo muito mais acesso à arte do que antes, né, Aham. culturalmente falando. E nessa parte, ainda, por talvez a gente não ter uma educação tão focada nessa parte artística, muitas pessoas ainda confundem quando elas veem assim, por exemplo, nossa, Nathalie está fazendo exposição numa galeria em São Paulo ou em outro país, elas acham que você já está rico, que você Sim. chegou na galeria, que é porque elas não têm conhecimento, mas não é por mal isso, né? Aham. E não é assim. Então, assim, existem também essa parte, por exemplo, para você considerar uma pessoa que é um artista, tem que participar de editais, você precisa fazer exposições que realmente tenham um renome ali, que sejam também setor público, sim, tem que participar. Porque o que está acontecendo hoje é complicado nesse meio da arte aqui. Tem muita gente que está trabalhando como artista, mas não tem muita base do negócio. Ela olha só como a arte. Então, essa é uma das dificuldades. E aí, algumas pessoas se aproveitam dessa situação, porque todo artista tem um ego. A gente gosta de ser elogiado. Todo mundo do seu trabalho. Olha, você está fazendo um trabalho excelente, né, como corretor. É muito bom para você ver que você está no caminho certo, né? Mas existem as pessoas que estão nesse meio vendo só como oportunidade de tirar dinheiro de outras. Isso de artistas ou qualquer outra profissão. E aí, algumas pessoas ou galerias, assim, elas estão convidando diversos artistas para participar de exposição, falando para brilhar o ego do artista e cobrando dele. Sendo que, na verdade, algumas dessas galerias, que eu não posso, claro, não citar nomes aqui, mas assim, Não, porque não eu é tô o nesse foco. meio, sabe? Eu tô vendo o que tá acontecendo. E aí, elas acabam fazendo o quê? Elas convidam os artistas, participam, tem o dinheiro que custeia todo o espaço da galeria e não faz o trabalho que, na minha opinião, a galeria em conjunto ao artista precisava fazer, que é chamar o colecionador,
apresentar, fazer todo um trabalho em conjunto, não só a galeria. Ela fazia a prospecção. Aham. Exatamente, mas o artista junto. Não Uhum. só a galeria que tá lá, vai vender. Não é assim que funciona. E aí, assim, é complicado. Então, você tem que estar bem, assim, atento sobre isso. Porque para você chegar num ponto de ser conhecido, existe o fator que eu falei pro Thiago primeiro, que pode ser que você seja famoso, enfim, tenha, né... Tem algumas pessoas aqui no Brasil hoje que são artistas que estão vivos, que eu falo contemporâneos, que eu admiro bastante. E estão num patamar muito acima, que, por exemplo, uma reprodução, por exemplo, é vendida a R$25.000. Não é nem a original, né? Aham. Um fine art. Que é a impressão mesmo do trabalho, assinado, uma tiragem limitada, com certificado. E é legal isso no Brasil? É legal, É. você pode fazer. Por exemplo, se você não tem condições de comprar, vamos supor, vou falar um nome aqui. Vamos supor que você é muito fã do Cobra. Aham. Né? Eu E você sou. gosta muito do trabalho dele. Vamos supor que ele venda fine art. Eu não sei nem se ele vende, tá? Fine art. Eu Aham. só O que tô que é citando. fine art? É a reprodução do seu trabalho. É. Então, você fez um quadro, Tá. você fotografa em alta resolução e faz impressões Ah, entendi. dessa obra com número de tiragens. Então, por exemplo, olha, eu só vou vender dessa obra aqui 100 cópias. Aham. Né? Aham. E você pode vender com custo bem menor, e aí você pode comprar. Enfim, você tem lá uma obra daquele artista, mas não é a obra original. Mas é a aí ele cópia. ganha uma porcentagem, como se fosse Sim, livro? Sim, sim, Ah. sim. E esses quadros que a Entendi. gente compra, né, nessas lojas... Eles têm autorização para É. usar essas imagens? Então, essa questão de Não autorização, necessariamente. de registro de marca, longa história sobre isso É, também. porque o quadro é tão barato. Então, E é às bonito, né? vezes. não tem Agora como controlar. teve uma Agora o situação que a chinês gente também. foi acho que é Beco do Batman, Aham. lá em São Paulo. Tinha a uns gente, quadros bonitos, né? nossa, tinha um quadro. Aí você olhava e você falava, bonito, né? Mas apagou a luz, o negócio ficava iluminado. É. Neon. É. Gente, a gente ficou olhando. Era gente, bonito. É. Mas era tipo um Caraca. carro, o negócio. o preço deles Na era, Galeria Ziv? assim, salgado Não pra sei. gente, Eu né? sei que você subia uma escadinha, aí você tinha lá um negocinho. Eu não sei o nome da Eu não sei o galeria nome. que tava. É porque, então, exatamente, mas aí que tá, para a pessoa estar cobrando o valor que ela acha que ela merece, tem Aham. galeristas por trás, marchands, pessoas que estão fazendo uma curadoria, é um processo longo. Pode ser que, assim, não existe uma coisa que fale, olha, quando você fizer 50 anos, daqui 20 anos que você vai chegar nesse patamar. Existem artistas que começaram a pintar agora, em 2 anos estouram. Não tem como Aham. falar para você que existe uma métrica. Não é uma linha, Não tem né? uma linha, Todo sabe? mundo. Quando É você igual jogador de trabalha... futebol. Quando você trabalha numa empresa, você começa como estagiário, assistente, e depois vai para analista e vai chegando lá. Não existe Mas Mas isso, como né? que estoura? Tipo, você postando na internet, alguém viu e te chamou. Se alguém gostar, mas hoje é muito mais o trabalho da gente em busca do que a gente acredita, participando de editais, de tudo, vendo galeria, tentando fazer networking, do que realmente, de fato, você esperar alguém te encontrar nesse mundo, como já foi no passado, e vai fazer aquilo ali. Hoje o artista, ele não pode ser só artista, ele tem que ser muito além disso. É artista de negócios. Se não tiver uma visão dessa, vai ser difícil, sabe? Então, Uhum. tem duas coisas estranhas nesse meio, né? Por exemplo, Uhum. quando você faz uma exposição numa galeria, a pessoa já acha que você está milionário. E aí também tem um É lance assim, interessante. quando você fala assim, eu sou artista, a pessoa, nossa, tá passando fome. Tem duas coisas assim, Aham. uma balança muito diferente. Ai, nossa. Então, existe ainda essas situações. Você tem que ficar explicando, né, para as pessoas sobre. Mas, assim, é muito maluco dizer isso. Mas existe, Uhum. porque as pessoas não têm conhecimento como funciona esse mercado. E tem coisas, assim, que são absurdamente complicadas no meio. Eu digo no sentido de você começar a pintar agora. Comecei a pintar e você, por acaso, é amiga de alguém que talvez seja famoso. E essa pessoa fala, comprei o quadro dela e, nossa... Enfim, a pessoa gostar de você, do seu trabalho e te convidar. Você E aí, faz de repente, permuta vai- com influência hoje em dia? Não, Não? já fiz. Já? Não influencer, não permuta. É tipo permuta. assim, ó, eu vou te dar o quadro que custaria R$5.000, você faz um post, por exemplo. Não. Não? Com essa questão de post eu nunca fiz. Não? Nenhuma permuta, É. não. Já Que fiz, pra sim, alguns uma divulgação, segmentos dá, coisa. dá retorno, né, que eu digo. Mas, não, sim. Pode ser que dê, mas eu nunca fiz permuta com divulgação de trabalho nesse sentido de postagem na rede social. Porque desde o início, quem sempre fez a gestão do meu negócio foi eu. Então, Entendi. eu já sempre entendi. Você que sempre vai encaminhando pro o nicho certo. Eu já, E já teve alguém que pediu pra você fazer alguma coisa de... você já recusou cliente ou galeria porque não fazia sentido pro teu posicionamento?
Ai, Tipo, eu pinta um tenho negócio cliente, assim, essa assim, história é assado. engraçada. Não, Hã? tenho cliente, mas É? eu quase dancei com isso. Por quê? O que quer dizer quase dançou? Porque você não pode subestimar as pessoas. E eu Aham. cometi esse erro. Uhum. Mas enfim, já faz, sei lá, 6 anos. Quando eu Porque você comecei. achou que ele Aham. era pobre? Não achei que ele era pobre. Eu não queria pintar primeiro e eu falei assim, eu não pagaria se eu cobrasse isso dessa pessoa. Então, você julgou que a pessoa não fosse pagar. Aham. Por aquilo, Aham. achar caro. Enfim. E aí, eu tava bem no começo, assim, logo que eu comecei a vender. Então, era 2018 ali. E aí, uma pessoa, um pastor, assim, de uma igreja que viajava bastante e tal, me pediu um trabalho que... Eu lembro exatamente como era. Só da forma de tentar me expressar já me dá tristeza. Por isso que eu não queria pintar. Não era por conta do trabalho em si. Porque me dava tristeza. Meus quadros não são de tristeza. Minhas obras não são sempre de vida, A de demanda alegria. que ele tinha não era Nossa. exatamente o seu perfil. né? E aí ele queria que eu fizesse de um lado uma igreja toda rachada, assim, como se estivesse ruindo. Do outro lado, um leão chorando. E embaixo um fogo. Tudo pegando fogo. Então Uhum. foi essa descrição, não desse jeito, mas um pouco Aham. pior, detalhada. Quando ele começou a me falar desse detalhamento do quadro, eu já tinha passado um preço pra ele. Na época, nem me recordo quanto que era, mas era Aham. caro, assim, tipo, um quadro desse tamanho, na época, 2018, sem ter noção nenhuma, cobrar 5 mil reais. Um trabalho, Aham. entendeu? Uhum. Mais ou menos isso. E aí ele me falou que ele queria aquele quadro. Aí eu falei, nossa, gente, não acredito que eu fiz isso. Aí eu falei, vou falar que é 5 mil reais, porque aí ele não vai querer, porque Pra ele ele acha não caro, querer. procura outra pessoa. Aí ele recebeu o preço, passou 20 minutos e falou, bom, eu quero o quadro. E eu comecei a ficar aflita, porque eu falei, gente, como é que eu vou pintar esse quadro horroroso? Porque na minha cabeça tinha um significado para ele, que era assim, eu me recordo disso, que a igreja significava Jesus, né? Não Jesus, Deus, vendo que tudo estava ruindo no mundo, isso lá em 2018, tá? Uhum. Pegando fogo era o mundo, são as tribulações que a gente tem passado, todas as situações, né? Pragas, Aham. doenças, enfim. E Jesus, do outro lado, triste por ver que o mundo estava ruindo. Nossa, Aham. quando eu falo isso, me dá até um sentimento de tristeza. Porque eu falei assim, eu não vou pintar isso. Isso é muito triste. Imagina eu começar a colocar isso na tela. Aham. E aí ele falou que queria. Aí eu comecei a suar. Falei, cara, o que eu vou fazer agora? A minha sorte foi que passou. Ele falou que ele queria o quadro. Que no dia seguinte ele ia conversar comigo já pra acertar. E eu nem dormi essa noite, preocupada com isso. Eu falei, eu Aham. não acredito que eu fiz isso, subestimei a pessoa, mas graças a Deus que foi no primeiro ano que eu tava trabalhando comercialmente. Aham. Eu falei, cara, eu vou achar outra pessoa, vou pagar pra um artista pintar pra mim e vou entregar o quadro da pessoa, porque eu não vou pintar isso. Aham. Não, juro, eu Mas você pensei. não pode desistir? Mas Fica feio? tinha iniciado a vender, como é que eu já ia me queimar fazendo isso? Entendi. Entende? Como é que você passa um preço e uma depois fala, não situação vou muito pintar, não complicada. posso fazer isso. Eu já tinha feito transição de carreira já pra isso, como que eu não podia dar uma dessa? Então, a forma de resolver seria essa. Ok. Aí, no dia seguinte, ele falou pra mim assim, mandou uma mensagem, né, e falou assim, olha, tem uma notícia triste pra te dar. Infelizmente, eu não vou poder mais ficar com o quadro, porque eu vou viajar e vou ficar uma semana em cada cidade fazendo, eu não sei como se fala na parte evangélica, quando você faz viagens. Missões. São Isso, missões, exatamente. É que eu não, enfim, era isso. E aí eu não vou poder ficar, porque eu não vou ter como carregar o quadro comigo. Eu vou ficar 1 ano viajando e uma semana em cada cidade. Então, Foi a resposta de Deus. graças a Deus. Tinha que ser pastor. Tinha que ser pastor. Juro, mas aconteceu isso. Então você não pode subestimar o outro, situação. entende? Mas assim, eu falo Que que são louco. erros que a gente acaba cometendo e você precisa entender como Então, mas funciona. hoje em dia, primeiro você pergunta qual é o tipo de quadro que a pessoa quer. E existe um contrato, É. tipo, eu falo pra você fazer uma demanda, e aí você fala, vou fazer. Existe um contrato entre as partes de que você vai me entregar em tanto tempo, tal qualidade, tinta aplicada, existe isso? Tem. Então, quando você começa a se profissionalizar, o ideal é você fazer um documento, um orçamento que já é um pré-contrato. Uhum. Então, como eu trabalho com artes que são personalizadas, são artes grandes, tem um valor mais alto. Você não faz mais coisinha pequena? Não faço também, mas assim, Tá. os meus clientes, a maior parte são de quadros médios e grandes. A maioria que você faz Aham. hoje é tudo por demanda? Tipo, eu peço um quadro X pra minha sala. Depois de 5 meses eu falo, comprei uma outra casa, você faz um outro quadro Também pra tem aquela clientes casa? assim, tem uma E aí cliente- você vai lá ver o ambiente, aí você dá a dica, não, aqui eu acho que vai combinar tal coisa, é isso? Também tem. É porque assim, por exemplo, tem uma cliente que já comprou comigo, acho que 12 quadros. Qual é o perfil de cliente que compra quadro hoje em dia? Que compra. Eles Tipo falam assim, um o cara tem quadro, que se ser a fala- gargalhada, o perfil financeiro? Não,
Não, na verdade, assim, por exemplo, no meu caso, Uhum. eu tenho desde trabalhos, se você entrar no site, desde trabalhos que são menores hoje, todos voltados para arte abstrata, a maior parte, porque eu mudei também para esse perfil, né, que é o que eu gosto muito, que eu sempre gostei muito. Desde o valor de R$700, que são quadros menores, né, até quadros de R$20.000. Por que R$20.000? Porque são quadros muito grandes, e aí tem a questão do envio, são quadros de 3 metros, para casas Aí com isso pé está direito pra- embutido o custo do transporte. Dependendo do estado, sim. Mas tem moldura, porque são serviços terceirizados. Não sou só eu que faço, né? Tem um estudo, enfim, tem o meu valor, que não é o valor financeiro, mas é o valor da minha obra, da Nathalie, no momento que ela está, obra certificada. Então, assim, é uma outra história. Depois de bastante tempo, claro, né? Pra chegar nesse perfil. Mas já aconteceu de você entregar o quadro e a pessoa falar, não era isso que eu queria. Tem! Tipo, deu ruim. Tem uma história que eu te mandei do quadro. Não, ok. É. Mas aí você falou Conta ela e eu vou concluir, vai. Dessa história aí que ela perguntou. Uma determinada Não, essa daí foi cliente- golpe, essa história que você vai contar depois. É igual você vai usar o vestido e depois devolve. Do De que quer devolução. devolver. Ah, tá. Tem a que quer devolver e a outra que brigou com as coisas da casa também. Que eu falei 2 histórias pra vocês, né? Aham. Vou contar primeiro essa história da cliente da devolução. Da devolução. Não Essa foi- Levou o quadro na Gente, sexta e é. devolveu na segunda. Então, olha. Ah, tá bom. Vocês estão entregando, ó. Gente, não assiste essa parte. Apaga, corta. Tá bom, vai. Era 2018. Ansiedade fala alto. Era 2018, eu estava participando da minha primeira exposição, que eu fui convidada. Eu nem imaginava que eu ia cair nesse mundo também, enfim. Ou 2017, 2018, acho que era 2017. E aí eu conheci uma artista que estava fazendo exposição comigo. Uma pessoa bem mais... não profissional, mas na época ela era bem mais experiente que eu. Ou seja, ela já trabalhava com isso há mais de 20 anos. E ela me contou essa história. Que ela tinha umas obras na casa dela e os clientes procuravam. E ela levava até o cliente... para o cliente ver se gosta, ao vivo e tal, porque são valores mais altos. E essa cliente falou, olha, traz para mim na sexta-feira o que você tem de obras, vou deixar aqui em casa no final de semana, que meu esposo volta de viagem, e a gente vai decidir na segunda-feira, eu falo para você o que eu vou ficar. Tá bom? Olha o golpe. Mas como que ela nunca, né, há 20 anos de trabalho, como que ela ia saber disso? Enfim. E ela levou na sexta-feira, então encheu o carro de obras de arte, levou para casa, e aí ela descobriu na segunda-feira, quando a cliente ligou para ela e falou assim, olha, então, meu marido não gostou, né? A gente não vai ficar, a gente vai pensar num outro momento. E até aí ela falou, tudo bem, Sem vou lá problemas. buscar e tudo mais, né? Faz e aí parte. ela começou a ver que algumas pessoas que foram nessa festa, nesse local, aqui de São José, tá? Não posso nem mencionar onde é, porque é questão de aparências, né? E aí ela deu uma festa nesse final de semana, no sábado, então ela pediu todas as obras, pendurou as obras na casa, e aí as pessoas que frequentaram a casa dela viram a casa dela cheia de obra de arte, assim, aquela coisa tipo, nossa, Uau, comprou e tudo mais, uau, só pra festa. E segunda-feira ela devolveu, porque a intenção dela não era comprar nenhum. Caraca, muito louco. É muito né? absurdo, né? E que você E vai isso é fazer? rico, mano. Quer ver uma coisa? Existe a possibilidade de alugar obra de arte para eventos? Não sendo galeria, obviamente, Olha, né? A galeria eu seria nunca- exposição. Eu nunca participei pra alugar. Eu pensei nisso agora, tá? Porque essa pessoa fez isso. então- Arrumava um dinheiro. Tipo assim, você quer usar É minhas igual obras? alugar carro. Beleza. Nunca Aluga Acompanhante de elas luxo. por tantas horas. Porque tem gente que contrata acompanhante de luxo só pra dizer, né? Particularmente, eu nunca vi isso acontecer. Até É, porque, eu Já não criou um sei se mercado tem. aí, ó. Mas assim, tem uma questão também de que se acontecer alguma coisa, quebrar, tem todo um valor aí por trás. Mas aí no contrato você coloca. Então, Faz um seguro. É então, porque é incalculável, né? então, aí a questão que ele me perguntou sobre a permuta é o seguinte, é de você participar de eventos de arquitetura, levar suas obras, deixar expostas dentro do ambiente de outros Decorado. profissionais. E se o cliente gostar também, ele pode entrar em contato, comprar. Isso já acontece, sempre aconteceu. Mas aí também tem a questão da segurança, de quebrar, de acontecer alguma coisa. É bem arriscado. É arriscado. Então, assim, eu não sei. Hoje, pra mim, isso não tá funcionando mais. Eu já participei de várias situações assim. Eu já tive quadro que sumiu. A pessoa não devolveu. Mas eram pequenos, aí assim. sumiu. Aí ficou sumiu, por e esse aí, lado. Fica e aí elas por qual elas. foi o problema? O problema foi que eu não tinha um contrato. Entendi. Então, assim, pra você pensar hoje, participar, de deixar quadros em algum lugar,
tem que ser algo assim que realmente vale muito a pena. Porque fora o transporte, deslocamento, o risco, né? Porque são obras que normalmente já estão emolduradas, então envolve um serviço de terceiros, não é só o seu. É um custo maior do que só a pintura em si ali né? Então, assim, você tem que pensar se realmente para você o que isso vai te agregar. Então, como artista, você tem que avaliar. É para você legal, viável? Não é? Mas assim, vem fazer um evento aqui, escuta ainda. Vem fazer um evento aqui, traz suas peças para divulgação. Hoje não funciona mais assim. Uhum. Porque quando você fala parceria divulgação, eu tô falando pela minha experiência, tá? Que eu passei. Lá atrás, antes das redes sociais estarem nesse boom, como é hoje, até que funcionava. Mas hoje, pra mim, assim, dependendo do que for, não vale a pena. Não entende? compensa. Não, compensa eu realmente fazer uma exposição minha, sei lá. Só se for alguma coisa muito, muito assim, que você fala, poxa vida, nesse local aqui estarão pessoas que realmente, sei lá, consomem. Você tem que avaliar. O público vai estar aqui, né? Você tem que avaliar, porque às vezes tem alguns eventos que é simplesmente assim, o parceiro fala assim, vem aqui fazer divulgação. E ele não tá preocupado com você, ele tá preocupado só com o dele, entende? Uhum. Mais ou menos essa mulher aí que pegou as obras lá pra festa e depois já era, entendeu? E não teve nenhuma punição pra ela. O que ela ia fazer? O que você... Talvez, você não tinha tem. como você fazer nada. Não tem. Ai, que triste. Mas em São José tem lugar bom pra expor obra? Tem lugares aqui que são feitas exposições. Tem galeria de arte, né, dentro do Shopping Colinas. Eu já estive lá também, no shopping, durante 7 meses. Um coletivo em 3 artistas. Também no ano de 2018, 2019. Mas nós ficamos, acho que, uns 7 meses com uma galeria lá dentro. E o meu público não estava lá. E por quê? Mas é um shopping chique, né? Não, sim. Então, assim, o shopping pode até ser realmente, né, mais fino, sofisticado, ou com as pessoas que frequentam, mas existe uma diferença. Você tem que saber onde está seu público. E não é porque é um shopping ali mais sofisticado que vai passar a pessoa que consome a arte justamente onde você está. A posição dentro do shopping também. Onde está localizada a loja. Em São José tem algum lugar assim que consome? Arte? Tipo, ali não, mas naquele shopping ali Não, ainda tem galeria de arte lá. Tem uma galeria que é da Cristina Demetrio. Dentro do shopping? Tem. No Colinas ela faz várias... Que aí não só ela, mas outras pessoas expõem, outros artistas. Eu acredito que a galeria é só dela, mas assim, tem outras exposições. Ela sempre convida alguns artistas, faz várias exposições. E vai movimentando ali, porque as pessoas já sabem que ali vai ter. E também porque ela é conhecida nesse meio, né? A família dela é artista. Então, assim, a mãe dela... Você já fez exposição em cruzeiro? Que a gente teve num cruzeiro exposição que teve... em cruzeiro. Não. Teve leilão de quadro lá. Deu no cruzeiro. A gente achou bem interessante. Ainda não. E era um público bem diferenciado, assim. Então, aí você vai fazendo um estudo. Como você vai chegar nesse meio, como você vai... se aprofundar. Então, assim, não tem o QI, não? Quem indica? Então, você tem que ter o QI, tem que ter. Pra Então, você abrir precisa as fazer seu portas networking. Mas o networking talvez não seja feito assim da forma que as pessoas imaginem que para um artista. Estou lá no shopping, vou fazer um network aqui e a pessoa vai me indicar para um leilão. Não. É uma coisa, assim, muito individual. Então, você tem que conversar com as pessoas, você tem que estar nos meios certos, nos lugares. Nem sempre lugar só de quem consome arte. Entende? Uma empresa, tipo assim, uma companhia aérea e tal, eles podem consumir arte para deixar exposto pelo prédio lugares, executivo e tal. Eles chegam a procurar, tipo, deixa eu procurar aqui no Google, artista plástica para comprar quadro para enfeitar o escritório do CEO, por exemplo. Então, é uma coisa muito ampla isso, porque, por exemplo, quando procurarem essa questão, eles já têm os contatos certos de quem dentro da empresa. Então, assim, já tem vamos dizer, uma cadeia do como vai funcionar isso. Porque a arte não é somente para decorar, ela é um investimento também. Então, eles apostam em algumas pessoas, em alguns artistas. E aí, essa é a sacada de você conseguir gerar valor no seu trabalho. Você está comprando um quadro meu, uma obra minha, mas pensando a longo prazo, nossa, daqui a alguns anos ela vai chegar, talvez, num patamar lá que vai ser legal. E eu tenho um investimento aqui. Então, você tem algo que é um investimento. Nem sempre as pessoas que consomem a arte, ela está consumindo ali pela beleza. Ela consome porque é um investimento. Né? Então, é uma maneira um ativo. também de... O que eu ia te perguntar,
Olha o TDAH, ó. Ah, não esquenta a cabeça não, que eu também tenho isso, viu? Fala do caso do cliente que trouxe coisas de outros países. Ah, isso daí. Não, mas também lá atrás, eu tive sorte nessa situação, tá? Antes de falar sobre ela. Então, uma cliente queria um trabalho personalizado, que ela viu de uma outra pessoa que eu fiz, gostou. Mas ela falou assim, eu quero essa cor, eu quero essa, quero essa, quero essa, quero essa. Eu falei, você tem certeza? Tem. Ah, não, porque vai ter uma festa na minha casa e vai ter no final de semana e eu quero que esteja lá, porque vai ser... enfim, ela mora aqui em São José também, né? E aí, eu quero esses quadros nesse espaço, porque vão ficar legais, não sei o quê. Tá bom, então eu vou fazer pra você. Eu fiz. Aí levei, aí era festa no final de semana também, parecido com a outra situação, claro. Final de semana é um problema. E essa cliente, ela... Não, ela é divertida, assim, eu vou contar, mas não tem problema em relação a isso. E aí, ela acabou colocando lá os quadros na casa dela. Teve a festa no final de semana, enfim. Só que na segunda-feira ela me ligou. E ela falou assim, olha, eu quero que você leve esses quadros embora, eu quero trocar com você. Eu falei, nossa, peraí, deixa eu entender o que tá acontecendo. Quando levei os quadros, gostou, enfim, emoldurados, tudo muito bem feito, do jeito que queria, com várias cores e tal, enfim. Não, sabe o que acontece? É o seguinte, teve uma festa aqui, eu trouxe um tapete da Índia, um vaso da China, sei lá do quê, e ninguém prestou atenção, todo mundo ficou olhando só pro quadro. E ela ficou brava porque as pessoas não prestaram atenção nas outras coisas. E os quadros eram grandões? Eram grandes. E nisso, o que aconteceu? Esses quadros não estão na minha rede social, tá? Não estão lá mais. Não estão. Enfim, tinha uma pessoa que Mas já ela havia devolveu, visto. de fato. E ela falou isso pra mim. Daí eu desliguei o telefone e falei, deixa eu pensar, o que eu vou responder pra ela, né? Enfim, já havia recebido o quadro. Aí eu falei Inteligência emocional. eu falei assim, quer saber? Eu vou pegar as fotos desse quadro, vou mandar na minha lista de WhatsApp falando que tá disponível. Já fiz isso. Antes de voltar a ligar pra ela. E pinto outro pra ela. Se eu vender, ótimo. Né? E nisso, uma pessoa tinha visto esses quadros. E falou que quando viu esses quadros, e falou, nossa, esse quadro era pra ser meu. Gostou, assim. E ela falou, só não perguntei pra você o valor, porque eu vi que você tinha comentado que era de uma pessoa. Eu falei, olha, então, essa oportunidade, você quer? Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar os quadros dela, vai levar o novo, pinta o novo pra ela. De lá, você já vai mandar pra mim. Ai, maravilha, vende 2. Porque liguei pra cliente, falei assim, olha, tudo bem, vou trocar pra você, me fala exatamente o que você quer, faça um novo. E aí a cliente assim, não, mas você vai me devolver o dinheiro? Você vai fazer o quê? Eu falei assim, não, eu vou pintar outros pra você. Mas pra senhora não desconfiar que eu esteja fazendo alguma coisa errada, pode ficar com os quadros aí, que eu vou fazer o seguinte. Enquanto eu tô pintando. Eu vou pintar, quando eu tiver com os outros prontos, eu vou e troco pra você. Eu deixei 2 clientes felizes, eu vendi 2 vezes. E quanto tempo leva um processo de pintura? Olha, nesse daí foi rápido, porque a mulher tava no veneno, querendo, né, devolver, e eu precisava, ou seja, tava no momento também, assim, que tava no começo da transição. É engraçado, porque bem ou mal ela elogiou, né? Foi um elogio. Mas assim, muito querida, troquei os quadros pra ela, foi rápido, foi em menos de 10 dias, os quadros estavam todos entregues, o dela, o da outra, tava tudo pronto. E aí você já emoldurou, já fez tudo. Tem que emoldurar, tem que secar. E aí você bota no seu carro mesmo e leva ou com o transportador? Na época, no carro lá, presente e levam. Caraca. Você tem galeria separado de casa ou você mora nos 2 ambientes? A minha casa, eu tenho um estúdio separado da minha casa. Entendi. Mas... E tudo que você vende na internet, você tem estocado ou você cria depois? Tipo, tirei estocado. foto, botei, se a pessoa quiser eu faço outro. É assim que funciona. Porque imagina pra eu ter, supondo que eu tenha 50 quadros disponíveis de 3 metros. Pra caramba. Como é que eu vou ter espaço pra deixar todos eles na parede? Então, eu tenho vários chassis, que é a madeira, que você estica. Então, eu aprendi a esticar a tela, tirar a tela, só não sei fazer moldura. Mas, enfim, eu estico, pinto, fotografo, filmo, depois eu tiro, enrolo, coloco uma nova tela. Então, eles são como assim, esses chassis são como se fossem meus cabides. Acho que eu tenho 20 desses, de vários tamanhos. E aí o tecido você deixa enrolado. Eu compro. Você guarda enrolado. E aí você deixa um empilhado o negócio. Tem Mas já aconteceu de manchar depois de enrolar? Não, porque você tem que colocar separado, né? Tudo certinho. Com todos guardados. E como é que você sabe depois qual que é qual? Tem que fazer Você cataloga? Sim, tem que marcar. Porque, nossa, por exemplo, ano passado eu estava nos Estados Unidos, no final do ano, que eu fui pra Art Basel. A administração aí de novo. Fui pra Art Basel, que era pra ver a maior feira de arte que tem do ano. E pra fazer negócio. Não fui lá pra passear.
foi pra Miami pra ficar só passeando, né? Uhum. Porque até nos Estados Unidos eu gosto muito de outros estados não menos. Gosto de lá, mas lá é pra negócio. Aham. E aí eu estava lá e aí meu site funcionando, vendi outros quadros e aí eles estavam todos enrolados. Então, meu marido, olha, o quadro deve estar nesse canudo, ou nesse ou no outro. E aí tem tudo lá, tem todo o canudo preparado, a forma de envio. Então, quem faz a nota fiscal para mim é uma outra pessoa, é contador. Então, assim, de lá... Ah, mas aí não precisava abrir, ver tudo. Ah, esse. Não, Já tá tudo em Já tá miniatura tudo- do lado de fora, digamos assim. Catalogado, Eu me na lembro verdade. que, assim, tava meio bagunçado o meu tempo, porque eu tive 3 semanas sob programa para essa viagem, então foi muito corrido. E aí, assim, eu tinha entregas para fazer, encomendas para entregar, enfim, várias coisas. E aí eu falei assim, olha, se não tiver nesse, tá no outro. Se não tiver nesse, tava no outro. Então, assim, então Tinham foi 3 fácil. opções. Achou. Não, achou. E aí fez todo o envio para mim. Fui Mas você direcionando. consegue enviar pra fora o quadro É na tipo pelo moldura correio? ou você envia todo sempre enroladinho? Então, Acho que manda desmontado, né? hoje eu mando para fora só desmontado. É, porque senão é complicado. Mas aí se o cara fizer merda lá? Em que sentido? Pra, tipo, se você manda pra mim desmontado O que que ele pode o fazer de tecido, errado? eu tenho que esticar. Ah, tá, não, você leva no você vai levar moldureiro. numa... Você leva no moldureiro pra fazer Ah, isso. leva no levar na moldureiro. Leva loja. no moldureiro. Tá. É muito mais seguro hoje. Mas a moldura vai junto. Não. Ah, eu só mando o tecido e ele que escolhe a moldura. Ele escolhe a Ele moldura. põe a moldura que ele gostei. quiser. Ah, pensei que você já vendia com tudo. Também tenho. Eu vendo de 2 formas. No meu site hoje, todos os quadros que estão lá anunciados são vendidos de forma enrolada. Porque eu tive vários problemas com transportadora mesmo. É porque é seguro. difícil enviar com a moldura. É, e é muito gosto, né? Assim, aí E tem que olhar, né? Tem assim, e não a questão do frete. Aqui no Brasil, quando você manda moldurado, o problema são as estradas. Pra ter Uhum. uma avaria. Quebra, né? E aí você vai ter. Imagina assim a frustração. Bom, eu tive 3 problemas no Rio de Janeiro, mesmo com seguro. Aham. E o seguro que contrata é você ou a transportadora mesmo? Pela transportadora. Você Ah, pela contrata, transportadora, entendi. É. E aí, assim, o estresse não é só ter o seguro. Porque é a frustração do cliente, que Uhum. recebeu uma coisa que ficou esperando, a expectativa quebrada. Mas aí você leva na É. transportadora pra desovar ou você bota no correio? Não, na transportadora. Transportadora. Desovar, gente. É porque eu sou do É Rio. uma obra de arte, Não, não, senhor. mas no Rio desova. Fala desovar! No Rio não E desova? desculpa falar que no Rio de Janeiro foram as 3 avarias que eu tive, que assim, me deixou Então, extremamente Fui eu que dei a irritada, tá? dica. É. Eu que falei, ó, a placa do caminhão tal pra pegar. Ah, triste, né? Porque assim... É muito triste. É triste. cara. Isso qualquer coisa, não só minha arte, mas uma caneca, tudo que é feito artesanal, imagina. Você sabe que isso É, o aqui enrolado eu é trouxe mais caro. hoje de propósito? É. Isso aqui foi artesanato que ela com as amigas bêbadas fizeram isso. Eu vi, Olha eu fiquei só. triste, porque ela tinha essa e a minha não tava artesanal. Ah, meu Deus, isso aqui foi, mas tá tão feio que eu falei, Não tá feio, gente. Foi a primeira vez na vida que eu pintei uma caneca. cadê? Não é uma Olha lá. caneca, não, tá? É uma taça. É uma desculpa. taça, é. Isso, é verdade. ai de você se quebrar essa É. taça, ela vai ficar custa louca. uma Não, teve grana. encontro das meninas e a gente foi pintar a taça. É, fizeram Ah, isso. lindo. A gente adorou. Imagina ela pintando taça, gente. Ia deixar todo Gente, mundo no é. chinelo. Vamos fazer de novo esse Imagina. evento e chamar ela? Vamos chamar. Só pro pessoal ver como é que vai ser? O banho de Mas loja? aí o dela fica comigo. Eu vou pagar R$200. Mas você entendeu o valor sentimental que tem pra ela? É. Quando você fala da arte, não é... Eu tô falando assim... Eu tô quase querendo comprar um quadro, gente. decoração, Não, mas de é- tudo, assim, ok, também tem essa Teremos questão. um lugar novo. Mas pra assim, colocar por quadro. exemplo, tem uma questão muito além, emocional, com todo o trabalho que você faz. Quando um cliente chega até mim para conversar, ele vai lá pelo Instagram ou por onde for, ele sempre vai querer saber quem é você, né? Então ele quer saber sua história. Ele pesquisa a tua vida, E né? aí, quando vem falar comigo, às vezes ele não dá nem assim sinal que ele tá lá. Entra alguém em contato pelo WhatsApp, eu vi sua história. Eu falei, nossa, deixa eu ficar com medo aqui. Mas é que tá lá, tá disponível, óbvio, Aham. né? E aí ele se conecta com você, porque ele tá vendo que o seu trabalho ali não é só porque você teve uma oportunidade de fazer isso, de ganhar dinheiro. Não é isso. Pra mim, assim, a arte me ajudou muito. Poxa, eu tive câncer de mama 2 vezes. Uhum. Entende? Então, assim, Pesado. na primeira vez, foi uma coisa assim que abriu minha vida para o mundo, que eu falo assim, caramba, nossa, me deu uma oportunidade de fazer uma nova situação com os meus recursos, sem pedir para mamãe, posso pintar
Não vai, não, igual Aham. da cantoria que eu falei, né, do coral. Então, assim, é uma outra situação. Então, tem toda uma história, sabe, de você se descobrir. Eu tinha feito uma mastectomia da mama direita. E eu tava em casa, eu tava tão empolgada com isso. Cara, eu tava com 2 drenos aqui nas axilas e o outro aqui. Eu tinha que fazer o quê? Ficar quieta. O que eu tava Aham. fazendo? Em cima da Entendo. mesa, desenhando, pintando, porque aquilo preencheu a minha vida, preencheu o meu momento de tirar o foco de uma situação Da dor. grave. Porque assim, imagina, Sei. ó, você tá com câncer de mama. Puta merda, eu tô com um pé na cova e outro aqui, e agora, Aham. né? Como é que vai ser? Ah, desculpa o palavrão. Quer dizer, Porra, que sacanagem. Nossa. É de noite, tá tudo certo. então, assim, é uma outra situação. Então, pra ela tem um significado a taça dela, porque ela vai sempre se lembrar daquele dia que ela tava com as amigas dela, fazendo isso. Uhum. E assim, é alguma coisa que se você quebrar, você pode dar 20 mil reais pra ela. Não Né, vai não ter o que paga. pague, entende? Escutou, né? É. Escutou. Não, mas o... Por exemplo, tem ocasiões especiais também que a pessoa fala assim, ao invés de dar um buquê de flores, eu falo, putz, vou dar um quadro. Então, o presente do quadro, eu não aconselho as pessoas comprarem qualquer quadro. Primeiro, você vai ter que saber qual quadro ela gosta. É, mas É daí- muito pessoal. É muito pessoal, É né? Mas aí é muito mais fácil pessoal. levar a Acho pessoa e muito falar, difícil, escolhe um é. quadro. Aí você tem que falar pra ela o que você gosta, porque quadro Aham. é muito pessoal. Mas você faz uma entrevista? Tipo assim, o que você gosta? E como é que Sim. descobre o que ela Briefing, gosta? né? Eu tenho que entender o que ela gosta. Eu mando É. algumas... quando a pessoa já vem até mim, ela já viu Por exemplo, o que eu ela gosta tenho. de viajar. Ah, E já dá pra você saber disso? com certeza, mas aí, assim, a questão de gostar de viajar é uma coisa. Agora, pode ser que ela goste de pintura de flores e não de artes contemporâneas ou abstratas. O que é Abstrato. contemporâneo e abstrato? Que eu sou da Assim, escola arte municipal. abstrata, tem algumas pessoas que falam assim, eu não entendo arte abstrata. Mas arte abstrata não é pra você entender ou pra compreender, é pra você sentir. É você chegar na frente de um quadro cheio de pinceladas, cores, tem a psicologia das cores também. Cada cor tem um significado, enfim. Mas as pessoas não vão saber, porque elas se identificam tanto com cor X ou com outra, porque elas não entendem, né? E aí ela vai olhar para aquela obra e ela vai se ver dentro daquela obra. Então ela vai olhar o momento que ela tá passando ali na frente do quadro e falar, nossa, tô vendo um cavalo aqui, tipo, tô vendo um cachorro aqui. É o momento dela, ela que vai se conectar. Então a arte abstrata, ela é para você ter o seu momento, é para você Um apreciar. sentimento, né? Não é pra você, só gostei das... Existem, claro, pessoas que, gostei, quero vermelho, azul e rosa. Ok, mas tem um Aham. significado porque ela quer aquelas cores. Nunca é assim, só porque eu gosto. Por que o Aham. rosa tem um sentimento, talvez, que ela sinta falta da mãe, alguma coisa voltada que tem essa questão da feminilidade, o laranja, o que parece. Então, tem todo esse sentimento. Você faz uma entrevista. A pessoa vai falar, entendeu? O que ela um briefing, gosta. né? Ela vai te dizer, olha, eu falei assim, aí eu mando várias opções que eu já pintei, que hoje eu tenho, claro, um portfólio. Aham. Me indica o que você gosta, do que você gosta. Então, quando ela já Você manda pra mim o identificando. print, eu já sei por que ela gosta daquelas cores, entende? Entendi. Por exemplo, uma das cores que menos as pessoas consomem, né, pelo menos um público 35 mais, tá? Que eu digo assim, é o roxo. Sabe por quê? Hoje é visto como uma cor da espiritualidade e tudo mais pelos jovens, realmente tem visto. Só que eu me recordo disso, tá? Eu tenho 39 anos, mas eu me recordo. A cor roxa, lá atrás, ela era utilizada para ambientes de funerais. Então, quando eu era criança, por exemplo, aqui no Brasil, tá? Isso aqui eu tô falando, assim, recente, vamos supor, mais de 30 anos atrás. Os caixões das pessoas, os velórios eram feitos em casa. E aí, qual era a cor do tecido que eles colocavam em volta do caixão por dentro? Roxo. Você vê alguém usando roxo com frequência? Não. Até a madeira, quando eram lugares simples, a madeira que era mais simples, que era o que as pessoas podiam pagar para fazer o funeral de um ente querido, a madeira era meio roxa, assim, tinha uma cor estranha nela. Eu não sei nem o nome dessa madeira. Mas eu me recordo disso. Então as pessoas não gostam muito, que acham uma cor meio fúnebre. E tem uma história, né, para isso, assim, várias cores. Então tudo tem um significado, entende? E aí você tem que entender, por exemplo, a arte contemporânea, a arte abstrata é contemporânea? Pode ser que sim. Se ela estiver fazendo uma crítica a alguma coisa atual, sobre, por exemplo, criei uma arte aqui que estou fazendo uma crítica por causa das queimadas, e aí tem uma pintura abstrata e tem uma história por trás, aí ela está te fazendo pensar, né, no que está acontecendo. Então, o que é contemporâneo e o que não é? Às vezes a arte abstrata não é contemporânea, e às vezes sim. Você não pinta, tipo, cores aleatórias. Você também pinta um cenário.
Se eu falar assim, eu quero uma casa no campo, você pinta a casa no campo. Não mais. Não? Não, porque no começo... Acho que não é o perfil. Não, mas no começo eu falava um ditado assim, eu dava risada. Pagando bem, pinto pelado também. Então, qualquer coisa que via, porque eu tinha começado a fazer isso, eu pintava. Só que eu percebi que eu Até que chegou a mexia, igreja e o leão. Você já pintou Aí ela gente falou, pelada? não, é por aí. Já pintou gente pelada igual no Não. Titanic? Não. Não? Pelada não. Tá. Só mulher, assim, como se estivessem de costas. Aham. Mas nada... Uma silhueta. alguma coisa silhueta assim. só, mas nada, assim, tão obsceno, sabe? Uma coisa daquele... Fazem piadas, né? Tem Aham. umas gracinhas aí também que acontecem no meio, né? De tudo isso. Pinta com meu pito. Tem, assim. Mas, Fala- não, fala. calma aí. Eu As ia pessoas têm falar- fetiche, né? A divulgação, né? Como é que você encontrou um caminho para divulgar as suas obras, né? Porque você começou a fazer como um hobby, né? Como uma forma realmente de extravasar, bem ou mal, né? Uma situação ruim que você estava passando, uma Sim. situação mais difícil. Mais difícil não, mais desafiadora, né? Uhum. Mas assim, e como começar a vender, como começar a divulgar, além dos seus amigos, como quebrar essa bolha também, né? Sair das pessoas mais próximas e vender para o mundo, né? Que é hoje o que tem. Então, aí quando você tem contas para pagar, você tá eu acho que eu vou falar mais a forma certa é essa, é verdade. É um estímulo muito grande. E assim, Quando você não quer voltar para Santa Isabel? Na verdade, assim, quando eu fiz a transição de carreira para as artes, o que acontece? Eu tinha voltado da licença do INSS, que eu fiquei afastada, né? Devido ao tratamento e tudo mais. E aí, no começo, eu até procurei trabalho na área que eu atuava. Só que eu falo que juntei o útil ao agradável, né? Na situação. Uma que eu já não queria mais trabalhar nessa área. Já não se assim, identificava mais. Foi muito estressante quando aconteceu, né, no caso de ter passado por isso. E a segunda coisa é que você precisa pagar contas. Então, assim, fora a questão de ter passado por câncer de mama, e todas as pessoas, ou a maior parte, né, infelizmente, não todo mundo, claro, mas quando a pessoa tem um negócio, ela vai olhar para o negócio, ela não tá preocupada ali com a parte, né, que precisa ser de, ai, nossa, tadinha, passou, deixa eu dar um emprego para ela. Não vai fazer isso. Desculpa, é comercial. E aí, quando eu fazia entrevista em inglês e tudo assim, aí chegava nessa parte, mas por que você ficou afastada? E eu falava, já era praticamente descartada Fala que você nas tava entrevistas. É muito louco num... isso. Mas vou te falar. É custo, né, pra uma empresa, infelizmente, Não, né? mas- Negócio espiritual, retiro espiritual. Ai, Só pra 2 você anos, entender, sabática, rica, então precisa trabalhar, então, né? Foi pro... Entende? Mas Foi pro quer ver uma coisa mosteiro. pior? Eu sou professora universitária já tem um tempo, né? Agora não tô mais na universidade, tô na escola de negócios, que não Tá deixa de ser querendo uma sumir também, né? capacitação. Mas é muito engraçado. Teve uma menina, eu fiquei chocada com isso. Ela compartilhou com a gente, ela tava com a cabeça raspada porque ela queria. Só que ela falou que ela foi procurar emprego e as pessoas não contratavam. Achava que Porque eu era falava doença. assim, mas por que você raspou a cabeça? Ela, porque eu quis. Aí eles falaram, não, tá bom então. E eles descartavam. Porque eles poderiam imaginar que ela estivesse mentindo. Uhum. E eu falei, gente, mas muito louco chocante, isso, né? assim. É eu o preconceito, achei né? pesado. E olha, antes de tudo isso, assim, só pra comentar uma parte profissional sobre isso também, quando eu descobri que eu estava com câncer de mama, acho que foi de 28 de outubro de 2015, né? Naquele período, eu estava trabalhando numa empresa alemã e eu estava procurando um trabalho numa outra empresa. Quer dizer, fui convidada, na verdade, a trabalhar num outro local. Tava na Comex. E assim, seria a primeira vez que eu trabalharia numa empresa nacional, porque eu nunca tinha trabalhado em empresa nacional. Né? Já trabalhado americana, japonesa. chique. Mas é verdade, porque sempre foi muito assim, sabe? Comércio exterior. Não, e assim, né? Tá Você tem que sempre, saber escolher. Você fez exatamente. administração. Você tem que se valorizar, você tem que estudar, você tem que Mas estar tá ali, né? E certo. tudo mais, né? Tá certo. E aí, era a primeira vez que eu iria trabalhar numa empresa nacional. E aí, essa empresa tinha até demitido uma pessoa. E eu entraria no lugar dela para trabalhar diretamente. Ia mudar de cidade, nem ia morar em São José. Era Mogi das Cruzes, enfim, nem era aqui. E o que aconteceu? Eu pedi demissão do meu trabalho. A primeira vez que eu pedi demissão de um lugar também. Que era insalubre, assim, de trabalhar. O ambiente, né, era muito pesado. E por causa disso que eu pedi demissão, porque eu nunca tinha pedido demissão, assim, tipo, 9 meses de trabalho e tal. Só que no exame demissional, que era feito no mesmo dia do admissional, eu fiquei presa. Por quê?
eu estava praticando esporte, estava ali, e eu tinha feito um check-up há 3 meses. E quando chegou perto, eu estava fazendo crossfit, né? E eu descobri que eu estava com uma fisgada aqui em cima da mama, tá? Achei estranho. Eu fui ao médico, mas assim, com 30 anos, no auge, ali, trabalhando, eu fiz um exame, a médica mandou fazer uma biópsia. Nunca, na minha mente, ia imaginar que eu tivesse câncer de mama, né? Na época. E a minha sogra estava internada em Barretos por causa do câncer de mama. E meu marido, na época, era namorado, estava com ela lá, só que a situação dela era crítica. No dia do exame demissional de manhã, eu cheguei lá, ela falou assim, olha, você tá com algum problema, tá com alguma dor? Eu falei, fiz esse exame aqui, e aí eu tô esperando o resultado, mas eu tenho certeza que tá tudo certo, e daqui eu não vejo a hora de sair logo dessa empresa, eu quero ir pra nova, enfim. Ela pegou os exames. Pra você já tava tudo certo. Não, eu nunca, com 30 anos, imaginar, né? Ela pegou os exames, ela regalou o olho quando ela viu o exame da ressonância. E da biópsia, né, que já tava em... Ela falou assim, dá um minutinho, tá bom. E saiu da sala, demorou 20 minutos pra voltar. Quando ela voltou, ela falou assim, é o seguinte, a nova empresa já te contratou, tudo bem. Mas a empresa antiga tá com você aqui, né? E você precisa esperar esse resultado. Porque se você tiver algum problema, você vai ser... foi pra nova empresa com algum problema, que a mulher já tinha visto, a médica, né? Você pode ser considerada que entrou de má fé. Porque você entrou lá doente. E aí, eles vão cancelar o seu contrato. E você vai perder o convênio, né, o plano de saúde daqui, porque você pediu demissão. Então, vamos esperar ela foi legal, né? Não foi legal, ela foi um anjo da minha vida. Essa mulher, nem sei o nome dela. Ou seja, não deixou rescindir. Não deixou. Aí eu falei, mas como é que eu vou fazer agora pra voltar pra essa empresa? Que eu já dei tchau, desliguei todas as coisas, né? Porque você não quer nunca mais colocar os pés lá. Sim. E aí eu tive que ficar afastada, aguardando esses dias que foram intermináveis. Até sair o resultado da biópsia, mas não pode ser alguma na minha cabeça eu imaginar que eu estivesse com câncer de mama. E aí, no dia do resultado da biópsia, eu combinei com meu marido, ele foi buscar o resultado, e ele abriu o resultado lá na clínica, em São Paulo, e mandou pra prima dele, que era cardiologista. E ela falou, de quem é esse resultado? Da Nathalie. E ela ligou na hora, a gente falou, olha, Nathalie tá com câncer de mama, não sei o quê. E ele voltou pra cidade, né? Quando ele chegou na cidade, falou que foram 3 raios um dia só. Eu tenho que contar essa parte, porque é pesada, sabe? Ele chegou na minha casa, tinha um oficial de justiça para me entregar uma intimação na porta. Enfim, já foi até resolvido. E ele subiu já com a notícia, mas ele não falou. E a mãe dele internada lá em Barretos. A mãe dele numa situação bem grave. E o irmão dele do meio, que era a mãe dele, tinha mais preocupação, estava lá com ela, porque ele veio de lá para ficar comigo por causa dos exames. Ok. Ele subiu com o oficial de justiça, entregou a intimação, não sei o quê. Eu chorei, fiquei nervosa, fiquei brava, enfim. Uma longa história. Que já foi resolvido, graças a Deus, também. E aí... A oficial de justiça foi embora, ele falou, você tá com fome? Tô. Então eu vou descer aqui pra pegar um churrasquinho aqui do lado. Tá bom, então. Aí ele desceu as escadas, né? Morava no apartamento, lá em Santa Isabel. E quando ele tava no churrasquinho, nesse mesmo dia, aniversário do sobrinho dele, que tava na pizzaria, a mãe internada com outro irmão lá, que são em 3, naquela loucura. O que aconteceu? A mãe dele morreu. E o irmão dele tava na pizzaria no aniversário do filho. Foi lá na minha casa pra avisar a gente que a minha sogra tinha morrido. Mas o Vicente não tinha conversado com ninguém que eu tava com câncer de mama. Não tinha falado, ele sabia e a prima dele. E aí ele tava no churrasquinho, o irmão dele parou o carro, já chorando, né? E falou pra ele, até me emociona de falar. Porque assim, é pesado, sabe, cara? Eu nem sei como que eu consegui passar por tudo isso, assim, porque dói quando você lembra pra falar, né? E aí o irmão dele falou assim, a dona Tereza, a mamãe faleceu, né? E aí ele subiu as escadas do meu apartamento, batendo, chorando, assim. Foi tão triste, cara, tão triste, porque eu já sabia que a minha sogra tinha morrido, né? E aí, tá bom. Daí, quando ele chegou lá em cima e contou assim, eu gostava demais dela. Era como se fosse minha mãe, né? Eu já não tinha mais minha mãe há muito tempo. E aí, assim, eu me emociono porque, cara, essa parte foi bem embaçada, assim. Eu queria uma água, porque acho que acabou. Pega aí, por favor. E assim, né? Foi muito triste. E aí, cara, quando ele terminou de falar assim, nossa, minha mãe morreu, eu vou ter que ir lá pra Barretos, cara. Eu vou ter que ajudar meu irmão. Né? E, tipo assim, a dona Tereza faleceu nos braços do filho, que ela tinha mais preocupação. Porque o mais velho, né, tinha... A minha cunhada, os filhos, assim, bacana. E o do meio tinha se separado, sabe? Então, assim... E o Vicente tinha mim, né? E aí, tipo, sabe quando foi um baque, assim? Tipo, morreu nos braços do filho mais querido. E quando, tipo, chegou em casa, assim, com a notícia... Parece que, tipo, eu perdi minha segunda mãe. Porque minha mãe já tinha falecido. Então, gostava demais dela, como se fosse minha mãe, assim, sabe? Ela era chefe de cozinha e ela falava assim... Eu falava assim, ai, dona Tereza, tô com uma vontade de comer um sagu. Ai, vem amanhã que eu tô aqui, a gente faz. Ela ia comigo pra todo lugar, sabe? Assim, era uma querida, né? E se meu marido falasse pra ela assim,
Mãe, tô com vontade de comer lasanha. Se quiser, daqui 2 meses, quando eu tiver de férias. Porque essa Gosto de sogra, sim. Gosto de sogra, Eu sim. lembro dela com muito carinho. Toda vez que eu falo, eu me emociono, porque assim, pra mim, ninguém imagina. Eu falo que eu acho que eu nunca conheci uma pessoa que teve uma sogra tão maravilhosa como ela, sabe? Foi incrível, Aham. assim, de todo momento. Então, na hora que ele subiu já com a notícia da mãe dele, eu comecei a chorar. Eu já tinha chorado por causa da intimação, eu tava Putz. com a minha cabeça a mil. O emprego, eu tinha que esperar o outro pra ver se eu podia ir, se não podia. Tava É, acontecendo o tanta dia já não tava coisa. muito tranquilo. Tava daquele jeito, sabe? Tudo uma loucura, assim, né? E aí, meu marido teria que ir pra Barretos pra ajudar o irmão dele, que o irmão dele tava desesperado lá. E falou assim, Nath, você vai ter que ser muito forte agora. Você tá com câncer de mama. Daí, tipo assim, eu falei... Não, eu morava no 3º andar, eu tava jogada aqui, né, do negócio. Como assim ser forte, sabe, né? sabe assim, quê? Tipo, eu não ia falar nada, ia esperar até amanhã, a gente ia junto, mas eu já sei, mostrei o resultado pra Andréia, e não sei o que e tal. Ele te falou assim. Falou? Não tinha outra opção. Ele não tinha tempo, Não né? tinha Ele tinha que ir tempo, embora. foram 3 coisas de uma vez só. A gente tava. Gente. E logo ele já contou pro meu cunhado lá embaixo, Aham. quando falou, assim, nossa, foi muito ruim. Foi um dia assim. Eu falo que é inesquecível, porque no velório, não, ainda tinha que se preparar, porque ainda, além da notícia, no dia seguinte tinha velório, tinha enterro. E outra coisa, né, devido à minha situação, eu tinha que já marcar todos os exames urgentes, porque eu tinha que fazer, eu descobri que eu tava com câncer de mama, e tem outro lado. Tem que ver o corpo inteiro, fazer exame do corpo inteiro, pra saber se não tá com metástase. Ali. Uma loucura. Então, assim, minha cabeça, eu nem sei o que eu pensei, eu fiquei sem chão, assim, total, sabe? Total. E aí, ele teve que voltar pra lá, daí minha cunhada me ajudou, né? Ficou comigo pra ir comigo no dia seguinte, lá no velório, lá no médico de manhã, pra ter a notícia, mas eu já sabia da notícia, né? E quando eu cheguei lá, a médica falou assim, ó, esse exame aí você tem que marcar pra ontem, fazer tudo correndo, pra gente saber o que tá acontecendo. Eu não voltei nessa médica mais, né? De Arujá e tal, enfim. E aí, eu tive que tirar a minha parte emocional, assim, eu falo que eu não tive luto, porque era tanta informação para absorver que, tipo, cara, eu não sei nem como que eu tive estrutura, assim, eu falo física mesmo para fazer, né? Enfim. E aí, eu cheguei em casa depois do médico de manhã, minha vizinha, minha amiga, até hoje, a gente é muito amiga, assim, de apartamento, de arrastar até churrasqueira uma pra outra, assim, sabe? Enfim, a Regina vai assistir esse vídeo. Ai, Eu, Regina, viu, Regina é maravilhosa. E o Vicente falou assim, Regina, pelo amor de Deus, dá uma segurada que a Nathalie ligou, e enfim, aquela loucura. Eu falei, Regina, pelo amor de Deus, não chora agora, vamos ligar. Meu telefone tinha cortado de casa. Sabe quando você tava naquele... Passou um furacão. Preciso ligar aqui nas clínicas, marcar Se meus chama exames tribulação. agora. Ainda aconteceu o velório no mesmo dia à noite. Tem que resolver tudo isso agora, deixar tudo marcado, porque ainda era feriado. Ela faleceu dia 28 de outubro, dia 2 era feriado prolongado. Então, tipo, tinha que ser naquele momento pra resolver. Senta aqui. Sentou, já liguei, marquei tudo. E o Vicente lá em Barretos com o irmão dele pra ajudar naquela loucura, uma doideira. E marquei todos os exames. Aí, quando eu terminei de marcar os exames, tipo, eu sentei e falei assim pra ela, agora você pode ir embora. Porque agora eu preciso esperar, me preparar pra noite ainda. E, enfim, aí ela saiu, fechou a porta e abriu a boca a chorar lá, né? Porque aí era outra situação. Enfim. Então, foi muito louco. Porque eu acabei ficando presa na empresa antiga, não fui pra nova, perdi a outra oportunidade, porque realmente tudo isso aconteceu. E aí, quando eu voltei da licença, claro que não havia mais emprego, né? Eu tava morando em São José, não tinha nem como. Mas eu já não queria também, né? Porque já tava me vendo em uma outra situação. Então, essa parte foi muito, assim, marcante, porque me emociona toda vez que eu falo. Todas as entrevistas eu choro, tá? Porque a transição não péssimo, foi cara. tranquila. Não foi. Tem um pouco. E aí, você tem que lidar com tudo, né? Com todas as coisas, o medo de morrer, porque todo mundo sabe que um dia vai morrer, mas quando você passa por isso, você fala... Peraí, eu não vivi o que eu queria ainda. Eu não fiz tal coisa. Então, assim, quando a arte chegou na minha vida, nesse momento, foi uma transformação. Não foi uma questão assim, ela tá fazendo só pra passar tempo. Não. Então, assim, eu procurei pra ocupar a mente, né? E eu fiquei com vergonha no começo, quando eu pintava, quando eu comecei a postar. Eu bloqueei minhas colegas do ateliê, porque eu tinha vergonha de mostrar pra elas que eu tava pintando em casa. Porque elas estavam lá há 20 anos fazendo arte. E eu ficava, nossa, quem sou eu aqui na fila do pão pra... né, fazer alguma coisa. Elas, por que você fez isso? Porque eu tinha vergonha. Uma baixa estima. Mesmo. Baixa estima, careca, lá com um monte de cirurgia. E, tipo, sabe quando você se sente tão pequenininho assim, dentro do que você vive, que você só quer fazer uma coisa de cada vez? Então, eu falo que é muito difícil. Então, muita gente acaba me procurando para conversar, ou até para pedir um auxílio. Às vezes, quando a pessoa tá na pior situação, ela quer falar comigo. Fala, meu Deus. Aí chega num dia assim, normalmente acontece assim, o dia que eu tô no veneno,
na TPM, eu falo, ai, vou ter que falar a verdade. Ó, é o seguinte, vai ser assim, né? Se a pessoa tá numa situação de saúde, eu falo, ó, só vou falar uma coisa pra você. Vai ser foda. Mas você vai ser mais foda que isso. É só isso que eu tenho pra te falar. E aí eu acabo ajudando, sabe? Levando o meu melhor. Mas não é fácil, cara. Porque tem hora que eu queria esquecer sobre isso. E é impossível esquecer, sabe? É impossível. Todos os dias eu lembro. Porque a minha vida mudou completamente. Mas trouxe algo de bom, né? Em tudo isso. Que é o que eu faço hoje. Então, eu nunca vou ter como ir em algum local da minha entrevista sem contar. Porque faz parte da minha história. Eu não uso a doença pra falar, ai, nossa, coitadinho, deixa eu comprar uma arte. Não, cara. Minha história foi desse jeito, não tem outra mudança. Foi a forma de você não chegar escolheu. lá. Não escolhi, Sim. né? Então, assim, foi Você desse foi escolhida. jeito. Mas Você também... foi, na verdade, através da sua arte, você acaba abençoando algumas pessoas, Sim, né? claro. Porque elas acabam vendo naquela arte, o que você falou, vejo um cavalo, vejo o rosto da minha mãe, eu vejo qualquer coisa e tá tudo bem. Existe assim, por exemplo, uma cliente que estava fazendo uma reforma na casa dela, e aí ela tinha 2 quadros, que um ela trouxe da Croácia, e o outro, não lembro, significava muito do casamento dela, sabe? Um casal muito querido. E aí a arquiteta não queria aqueles quadros lá, porque estava numa reforma, fazendo, né, tudo aqui moderno. Ela me chamou para fazer um orçamento de algumas telas diferentes, mais contemporâneas para o espaço dela. E ela falou para mim no cantinho, vem aqui, puxou minha mão, falou, vamos ali no cantinho que eu vou conversar com você. Eu falei, tá. Nathalie, eu não queria me desfazer desses quadros, mas o arquiteto quer jogar fora. Falou assim pra mim, né? Aí eu falei, mas por quê, né? Você gosta muito? Você quer alguma coisa? Ela falou assim, não, é que tem uma história. É igual a taça, tá? Eu falei assim, mas por que ela não quer colocar? Não tem espaço? Ela falou, não vai combinar. Eu falei, tive uma ideia. Nossa, a arquiteta quis me matar, mas enfim. Vamos trocar a moldura desse quadro, que era uma moldura muito trabalhada, não sei o quê. Eu levo pra você, pra ver com... A gente faz exatamente a moldura do mesmo quadro que você tá vendo comigo. Ele vai ficar mais moderno e você vai poder colocar em algum cantinho que você vai lembrar, né? Vai A matar. arquiteta queria me matar, porque é como se eu estivesse me envolvendo nisso. Mas a questão não era essa, eu não tava me envolvendo na decoração, no que for, mas no que tem significado para essa cliente. E aí eu mudei os quadros dela com a moldura. Eu falei, olha, eu não vou cobrar um serviço por isso, que eu não sou moldureira. Eu vou levar para o meu e ele vai cobrar de você. Você vai falar com ele, ele vai te passar o valor. Já trata direto com exatamente isso. E eu trago para você. Essa cliente, ela amou. Por quê? Passou mais uns 2 anos, ela comprou um outro quadro, porque ela tinha feito a reforma na casa na parte de baixo, depois fez a de cima. E ela comprou mais um trabalho, porque ela viu que não era só... Eu vou receber meu valor, tudo bem, mas não é só isso, entende? Não é o dinheiro pelo dinheiro, Não né? então tem todo um significado pra ela. E ela ficou feliz, sabe? Então, assim, tem toda uma história. Então, sempre quando eu falo da arte, ela é muito além de só comercial, de só decoração. Existem as pessoas que querem comprar só por decoração, mas existem as que gostam por conta das cores, né? Então, é tudo muito significado, sabe? E uma coisa que eu acho interessante, assim, você acha que a sua forma de pintar, a sua forma de demonstrar arte mesmo, ela mudou ao longo desse tempo? Mudou. E tá mudando, né? Assim, Você entra em transe, assim, pra pintar? Não entro em transe, assim, eu gosto muito de música, né? Eu falo que eu acho que em outras encarnações eu tinha tudo a ver com aquele povo que só pintava, ou só cantava, ou sei lá, alguma coisa. Não que não gostasse de trabalhar, tá? Porque as pessoas ficam julgando, falam assim, a pessoa artista não gosta de trabalhar, elas mal sabem como é a vida de uma pessoa que atua não, mas olha só, como professores nisso. a gente escuta, você trabalha ou você só dá aula? Só dá aula. Exato. Então, assim, eu gosto também. muito de música, aí depende, eu tenho um gosto muito eclético, assim, eu escuto de tudo, desde música clássica, de música, eu gosto muito de rock, tanto que eu gosto de bateria, tô aprendendo, né, então, assim, tô me amando, e tô sofrendo, lógico, é super difícil. Por quê? Porque eu gosto de tocar músicas que são mais corriqueiras, pesadas. Aí o professor quer passar a música mais... Falei, pelo amor de Deus, vou dormir aqui na aula, né? mas é o beabá, cara. Você tem que aprender, entende o que eu quero dizer? Você nunca conseguiria morar em um apartamento, né? Já morei Já? em apartamento. Com tanta coisa que você tem. Não, em Daqui apartamento. a pouco vai ter uma bateria na sala. Imagina, quando eu comecei a pintar aqui, eu pintava na varanda de casa, do lado da churrasqueira. Entendi. Eu pintava, eu subia com quadro 8 andares, o quadro de 2 metros, arrastando e quebrava todas as pontas dos quadros, porque tinha que ser. Na verdade, a sala dela é um ateliê. Agora, hoje não, né? Hoje tem uma diferença. Por exemplo, dentro da minha casa, eu não tenho quadros meus na minha casa, porque eu preciso de um ambiente clean, neutro. Então, eu gosto de cores cleans. Mas já tive outras fases, lógico, né? E por quê? Porque eu mexo com cores, com tudo aquilo, todos os dias. Então, eu preciso ficar neutra, entendeu? E tem alguém que você, tipo... Toda vez que você faz um quadro,
você quer mostrar para essa pessoa ou para esse grupo de pessoas para eles te darem uma avaliação? É um crítico. É uma análise crítica. É igual ela, quando escreveu o livro, ela mostrava pra mãe, a mãe lia, dava opinião e assim vai, sabe? Então, tem uma questão na arte, pra mim, assim, dos meus trabalhos, que eu acho que desde o início, eu nunca fiquei mostrando pra pedir opinião pras pessoas, porque eu não é que não me interessava a sua opinião, assim, eu queria fazer do jeito que eu queria fazer. Tanto quando eu pintava no ateliê, a professora às vezes ia ajudar e ela colocava a mão no meu quadro. Eu ficava puta da vida. Porque assim, não era eu que tava pintando e ela tava me ensinando. Só que, tadinha, Fabrícia, eu vou ouvir isso agora, mas desculpa, tá? É verdade. Fabrícia, não pegue no quadro dos outros. Mas é a professora, eu tenho que mostrar a pintura. Eu pinto com tinta acrílica, mas faz parte do processo. A tinta acrílica foi depois. Eu aprendi a pintar o mais difícil, que é tinta óleo, né? Então, muito tempo. E aí, assim, eu sempre gostei muito de fazer os meus trabalhos. Aí, depois de pronto, a pessoa fala assim, olha, talvez você pode, colocar mais coisas aqui no próximo. Nesse aqui, ela não vai mexer. Não adianta você me dar essa opinião, porque já está pronto, finalizado, entendeu? Mas, assim, tem uma pessoa que eu gosto muito, que eu conheci nesse meio, que até hoje eu perturbo, tem 80 anos, né? Que é o Regis Machado. Ele é um artista daqui de São José, bem conhecido na cidade, assim, maravilhoso. E ele me ensinou a esticar a tela, ele gosta muito de geometria. E não é o meu perfil, meu foco, eu gosto de coisa mais livre. E aí, toda vez que eu faço um quadro, por ele também fazer algumas molduras pra mim, mas é artesanal mesmo, sabe? Ele faz porque ele ama isso, não porque ele precisa. E aí eu falo, olha, isso aqui que você achou. Ah, vou viajar pra lugar. Não, leva aquele ali. Então, ele, assim, ele é muito, muito inteligente, muito crítico. E ele é como se fosse a pessoa que seria pra mim um exemplo. Na arte. Referência, né? Como se fosse um paizão, assim, que tipo... Tá ali, e tem uns trabalhos lá, na casa dele, umas coisas muito loucas. E assim, eu sempre falo assim de um quadro dele de 1960, que tá lá na parede. Quando você vai me dar aquele quadro? Aí um dia eu fui lá pra fazer um trabalho de uma moda de um cliente. Ele falou assim, se você descobrir o que é isso aqui, era uma máquina que tinha lá, né, um negócio. Aquele quadro você pode levar. Nossa, eu dei 500 possibilidades pra levar o quadro embora. Sabe o que era? Uma máquina de fazer gaiola de passarinho. Eu nunca na minha vida que eu ia aprender, eu ia descobrir o que era isso pra fazer assim, manual. Assim, absurdamente conhecedor de artes, de coisas assim, nossa, do mundo inteiro. Então, enfim. Ou seja, um negócio tão simples que ele usa pra fazer Não, ele tinha isso lá, e ele fez isso de propósito pra poder me falar assim, você descobriu eu pensei que ele usava isso pra fazer moldura. Não, ele falou assim, você descobriu o que é isso aqui, você vai levar aquele quadro, porque toda vez eu chegava, e aquele quadro, você vai me dar quando? Brincando pra ele. E aí ele falou isso. Eu falei, não... Filho, eu falei 500 possibilidades, 500 ideias, mas nunca que eu ia acertar que era pra fazer uma gaiola de passarinho, entendeu? A Fabrícia que você falou é a Fabrícia Rivera. É ela mesma, maravilhosa. Pesquisei sobre ela também. Pesquisou direito, viu? A Fá... O roteirista é bom. A Fá, ela é incrível. Eu já mandei vários alunos pra ela, porque as pessoas acabam se conectando com a história. E pergunta se você dá aula, né? Pergunta. Eu sempre indico lá, porque lá foi um lugar assim que eu ia... É em São José, a Fabrícia? Ali no Vista Verde, perto do Spani. E aí, era um lugar, assim, que ela me acolheu com as meninas. E eu ia todo dia que eu fazia quimioterapia. Então, eu saía da quimio, né, na época, no começo. Aí, eu chegava em casa na hora do almoço, almoçava, dormia umas 2 horas, só dar uma baixada no efeito da medicação. Acordava, tomava um banho. E no dia da quimio, eu ia lá, na aula de peruca. Porque eu usei 9 perucas, né? Eu usei 9 perucas, eu não gostava de ficar careca, nem de lenço. Achava que o lenço deixava muito com cara de vulnerabilidade. As pessoas olhavam, ai, coitadinha, tá passando por isso. Então, ninguém imaginava que eu tivesse um tratamento, porque cada dia era um flash, assim, era uma peruca diferente. E aí, as pessoas rasparam o cabelo pra me dar força. Inclusive, meu marido raspou a sobrancelha. Então, quando nós íamos no mercado, eu tava lá, linda, com um cabelo de Pocahontas, mas a sobrancelha não tinha caído, e ele sem sobrancelha. A pessoa ficava olhando pra ele achando que ele tava fazendo um tratamento. Entendeu? Porque as pessoas querem te ajudar, né? De alguma forma, né? E aí, enfim... E você acha que esse gesto é um exagero ou não? Não, eu acho que cada pessoa... Que eu vejo muito na internet, as pessoas, tipo, vai no barbeiro, aí o barbeiro raspa. É porque dói, né? Você raspar o cabelo dói. Mulher, assim, é diferente quando você... tem a opção de escolha, como ela falou da amiga que poderia raspar, porque ela gosta, porque fica empoderada. E quando você é obrigado, depois de 14 dias da sessão de químio, você perdeu o cabelo. E pra cada pessoa é de um jeito, né? Tem pessoas que não se importam tanto, tem pessoas que sim. Pra mim, eu sempre gostei. Então, eu falei, não, agora eu vou usar várias perucas, porque
Agora também vou aproveitar, né? Vou ter todos Tem os que ter estilos que algum eu lado quero. bom, é. né? É um lado artístico também, né? Nossa, eu tive uma vermelha. A vermelha era rock and Você ainda roll guarda? total. Não, eu doei todas. Doou Eu me todas. livrei, assim, eu falo É. que eu me libertei, porque eu guardei durante um tempo essas perucas, e aí eu doei, enfim, aí teve uma série de coisas. Mas aí, infelizmente, eu acabei tendo câncer de mama 2 vezes. Na segunda vez, eu comprei uma peruca que era muito parecida com o meu cabelo. Ninguém sabia que eu estava Em usando. tratamento. Ninguém sabia nem que eu estava em tratamento, pra falar a verdade, que eu só falei depois de terminar a quimio e fazer cirurgia. Mas eu tive um motivo pra isso, né? Eu só falei porque as pessoas que veem você passando por isso uma vez, elas são muito otimistas, algumas não, porque elas não sabem lidar, tudo bem. Mas aí eu pergunto assim, quantas pessoas você conheceu que passaram por 2 vezes por isso e tá bem, vivo. vivendo e tá... Então, cara, é um choque dizer isso, sabe? Mas é a realidade. E aí eu falei, cara, eu não posso mais receber o olhar da morte pra mim, sendo que eu tenho muita vida dentro de mim e eu não quero isso. Então, eu só vou contar na hora que eu tiver a resposta da cirurgia após a químio, que deu tudo certo. Aí foi isso que aconteceu. Mas daí foi um baque também, né? Porque daí teve gente que ficou muito brava comigo, que daí, porque eu não contei, porque todo um outro lado. Mas eu falei assim, pode ficar brava, não tô nem aí. Quem passou foi eu, já tá tudo bem, vamos viver, vamos comemorar. Mas E aí acho eu que no fiz fundo, isso. assim, algumas pessoas elas querem realmente ajudar, né? E, cara, eu Quer tava- estar junto, né? eu Quer creio- estar junto ali. Mas então, às vezes, acaba atrapalhando, tá? Porque você só quer ficar quietinho, entendeu? Não é quer porque você tá receber passando mal, visita. Imagina, eu queria estar trabalhando em outra coisa, no período de tratamento aí, na segunda vez que eu passei por isso, em 2023. Cara, eu tava suando, olha que loucura. Assim, eu tô falando, mas isso é meu, sou eu que sou assim, tá? Eu lembro que eu tava pintando um quadro de uma cliente de 3 metros de altura por 1,5 metro de largura. Eu suando naquele calor, porque era pós-químio, e não cabia o quadro lá em casa. Então, eu tava na garagem de peruca, os vizinhos sabiam que eu tava passando, lógico, né? A família não mora aqui. E eu suando frio, pintando o quadro, cara, depois de um tratamento. Só que aquilo ali não foi uma coisa assim, nossa, coitada, tá trabalhando. Não, aquilo era um combustível para você poder se manter ativo, para você ir em frente. Então, toda a situação de crise, seja saúde ou alguma coisa, às vezes te dá uma oportunidade de você olhar para um lado que você nunca deu atenção, talvez para você se dar uma oportunidade. Porque nunca na minha vida eu iria parar minhas coisas para pintar, entendeu? Se eu não tivesse passado por isso. Então, você fala assim, Nathalie, eu tenho vontade de fazer crochê, mas você não tem coragem de contar pra ninguém. E aí, você tem um momento que você fala, sei lá, quebrei o pé, tem que ficar quieto. Então, vai ser um momento que você vai aprender a fazer isso, vai se dar essa oportunidade. Então, esse é o meu maior conselho, assim, né, para as pessoas que talvez estejam passando uma situação dessa. É claro que são situações e situações, mas às vezes você olhar para algum lado que você nunca deu uma atenção e no momento de vulnerabilidade é o momento que você pode se permitir isso, por mais doloroso que seja dizer, mas é tentar olhar um caminho de luz dentro dessa escuridão, né? A sua família ainda mora em Santa Isabel? Mora. Parte mora, outras não, enfim. Eu não reparei no seu Instagram se você faz o backstage, mostrando você no processo criativo. Também faço. Tem lá? Nos últimos, não. Tem lá nos destaques lá que eu tô salvando. Tem vários que aí lá. você mostra você jogando a tinta, fazendo as coisas. Sim, Tá. mas é aquilo. Quando você tá pintando, dependendo do que você tá fazendo, às vezes você esquece. Porque você tá tão conectado ali com o seu trabalho, e aí quando você tem uma câmera te gravando, deixa num canto, rolando. Então, aí você fala uns palavrões. palavrões. Você tem que lembrar de deixar no canto. Não, e outra coisa, não só lembrar, às vezes tem alguma coisa no teu celular que você precisa olhar, enfim, qualquer entendi. coisa. Então, às vezes, assim, eu acabo esquecendo. Não sou muito fã, não, de ficar gravando tantos os processos. Porque as pessoas gostam muito disso, né? De ver o processo criativo, né? Não, inclusive, falando de ver o processo, né? A gente vê, às vezes, os artistas de rua, né? Que ele vai pintando o cara na faz rua. ali na Gente, hora, eu né? acho sensacional. Lindo. Assim, Ela teve uma vez de massinha, não foi? Tá lá em casa. Ele de Nova fez York, o meu rosto. o cara fez o rosto na massinha ali em Nova York. Não é massa, enfim, é algum negócio material lá. ali. Mas ele fez o meu rosto e, nossa, ficou perfeito. E eu falei, gente, mas como é que ele consegue? E um monte de barulho em volta, e pessoas andando, e assim, como é que a pessoa consegue concentrar, né? Focar ali. Então, é uma coisa que eu tenho, assim, me cobrado pra melhorar nessa questão de fazer essa parte do backstage. Eu tenho feito, às vezes eu tô pintando, assim, pincelando alguma coisa, mas, assim, engraçado, dependendo do quadro. Tem uma história também do quadro que
Nossa, aconteceu um acidente com esse quadro. Esse quadro caiu no chão, sujou, grudou café em cima, uma longa história, assim. E aí, fiz sabe aquela coisa que foi um dia do vendaval, assim, que tava na área, na varanda, sujou tudo, foi uma loucura, né? E aí uma pessoa viu esse quadro e gostou. E falou, eu achei que era outro que ela tava falando, mas ela falou que gostou desse. Eu gostei daquele, eu falei, que quadro você tá falando? Não tinha contado nada. Agora também, ela nem vai saber qual que é, porque eu nem posso falar o nome. Deixa quieto. Deixa quieto. Não pode falar que foi a Beatriz. Não pode até ser, porque esse quadro aí fica numa clínica de hipnose. E aí, todos os pacientes veem esse quadro lá. Então, Marcelo, você vai ver esse quadro. Você vai Já contou. E aí, assim, quando ele viu, ele falou que se viu no quadro, enfim, uma série de coisas, assim. E eu fiquei assim, jura? Tipo, eu já tava quase jogando no lixo, já que eu já tava brava. Tudo vale dinheiro. Deu tudo errado. Não, mas a questão não foi essa. Eu não ia vender esse quadro. Não era grande. E ele gostou e tinha, sabe, várias coisas lá. Enfim, e aí acaba que todos os pacientes que vão lá, ele fala... Nossa, um paciente meu falou que se viu nesse quadro. Você tá se vendo no meio de uma bagunça, tá se vendo em alguma coisa. Então, é isso que eu falo. A arte abstrata, ela te faz, assim, sentir as coisas. Não você compreender, ter um desenho ali, tipo, exatamente feito, entende? Então, é muito louco. Tem muitas histórias, assim. Até mesmo pintando histórias meio mediúnicas, né? É mesmo? Tem. Não, e fora isso, você também faz o negócio de pintar muro, né? A parede das... Sim, arte de parede. A arte de parede surgiu ali em 2019, no final de 2019, que eu me uni a Gislaine Eras, que também é uma artista aqui da cidade, e a gente criou a Duas com Arte. Nós fundamos em fevereiro de 2020. E aí foi bem no meio da pandemia. E as pessoas... O que aconteceu com a pandemia? Para mim, nesse meio da pintura de parede, teve um lance muito maluco e bom, entre aspas, na pandemia, porque fez que a gente mudasse mais para home office, né? Era uma coisa que já estava acontecendo, mas era bem pouca. E as pessoas que estavam em casa passaram a reformar suas casas, ver porque a lâmpada é queimada há 6 meses, e aí não troca. E aí você tá dentro da sua casa, nossa, mas esse espaço aqui tá estranho, não tá iluminado, nossa, tá feio, tá... E você passou a ter esse movimento de você reformar, se sentir melhor dentro. Então, a arte de parede veio com tudo para deixar um ambiente melhor. Então, comercialmente também, mas principalmente o residencial. E nós trabalhamos por bastante tempo, assim, pintando parede, na época do boom. Então, eu tive uma fase que eu nem conseguia mais pintar muitos quadros, porque estava tão nesse auge aí, no meio da pandemia. Para algumas pessoas, algumas áreas, foi um momento muito difícil. Mas, para mim, na arte de parede em si, não foi, porque a gente... nem imaginava e o negócio foi se transformar também, sabe? Hoje não, hoje um pouco menos, porque tudo vai se transformando, acontecem sim os trabalhos, né? E aí a Gislaine faz os trabalhos dela, eu faço dentro da Duas com Arte, de forma individual, mas ainda acontece os trabalhos lá, porque a gente fundou e tem uma história, tem todo um significado pra gente também, dentro do que a gente acredita como artista, e continua. Só que hoje o foco maior realmente tô nos meus trabalhos individuais, que é a minha carreira como artista de arte abstrata e contemporânea. É isso. Tivemos uma artista aqui, viu? Obrigado, minha amiga. Ah, querido, é isso aí. Já deu quase 2 horas. E eu não tô nem percebendo que passou tão rápido. É que é tanta formação, né? É tanta coisa pra contar. A vida da gente é muito louca, né? E Deus abençoe muito sua trajetória. Que a gente ainda vai te ver nos palcos da vida aí. Bastante. Até se emocionou, tadinha. Né? E tem que ter um quadro em casa, né? Ela até se emocionou, mas é que A gente vai ter que ver lá o catálogo dela. Né? E vai ter que ouvir também. Mas eu gosto de arte abstrata. Não, eu acho bonito também. A gente tem um quadro lá que ela comprou quebra-cabeça de 3 mil peças. Isso. E aí era um fundo, de um mar, né? Aí eu falei assim, não, bota pra vender, que daqui a pouco você vai comprar outro quebra-cabeça. Porque ele sabe que eu vou pegar outro quebra-cabeça. Ela quer, tipo, quebra-cabeça de 5 mil peças, 10 mil peças. Eu falei, não tem parede pra isso, né? Paciência, mas né? um quadro vai dar um tchan no ambiente, né? Você tem que entender assim, né? Vocês têm que chegar num consenso. Que às vezes nem tudo que ele quer é o que você quer. E daí vocês têm que chegar... Então vocês vão ter que ter 2 quadros dele. Isso aí. Eu gostei. E um do lado do outro, né? Exatamente. E ver o tamanho. Eu acho bonito. Tem um vizinho de frente lá, né? O Lucas, que... É lindo aquele Nossa, o quadro pé direito dele duplo, né? Gigante. Ele tem um e aí quadro na quando ele parede. abre
o vidro lá do Viu, pé Lucas? direito Pode dupla. deixar o vidro aberto. É lindo de ver. Ele te abre a cortina, caraca, tu vê o negócio É assim. bonito, aquele quadro é muito bonito. É bonito. O meu irmão tem um de uma Índia, que ele já se mudou 500 vezes o quadro. Ele leva aquele sempre ali, o quadro. ele não, tem um ele significado, não abre mão. né? É. Isso, tem que ter um significado. Mas o do Lucas é bem maior. Não, bem é maior muito do que o do maior. teu irmão. É. É isso. Obrigado pelo seu tempo. Ah, eu que Adorei. agradeço. Viu? Isso Da aí. Globo Mas onde pro é que as Tistorres pessoas Cast. acham? Ah, é onde que as pessoas te acham o perfil do Que a Instagram. gente falou do perfil. É o @NathalieDePaulas. É, Paulas no plural. Paulas É, no um plural. Szinho no final. Na verdade, em todas as redes sociais é o mesmo E nome. o Nathalie é só I no final. É, com I. Nathalie Tem I, é, de nada a Paulas. Gente, olha esse nome, é por causa daquele cantor famoso, Julio Iglesias, que ele tem uma música que ele fez pra Nathalie, né? Ah, é? É. Ah, mas Nathalie é um nome bonito. Eu E acho aí bonito. eu fui enganada por um tempo, porque eu achava que o meu nome era, sei lá, a música dele era homenagem filho, alguma coisa assim, que nada. Ele lá no auge dele dos 40 anos, ele se apaixonou por uma Nathalie, que era menor, né? Aham. Ah, é? Não podia, né? É, e aí, assim, claro, Eu não imagina, sabia né? dessa história. Ele deve ter uns 80 anos já, se não me Aham. engano, né? Então, assim, os meus pais, eles, naquelas épocas, sei lá, dos anos Aham. 80, davam disco de presente, ensinavam, então tinha o disco dele escrito, assim, eu nem sei onde que eu guardei esse disco aí, mas assim, e aí foi por causa dessa música Maneiro. aí. Quando você falar em presente, quando você dá é aniversário de alguém, você dá presente teu quadro? Não. Não? mas- É muito caro, meu filho. Não dou mais, sabe que eu não dou mais? Não, não é por causa disso, não. Porque algumas pessoas não valorizam quando elas ganham alguma coisa sua, elas precisam comprar. Eu já tô falando isso porque eu já passei por essa experiência e eu dei como presente e 2 pessoas venderam. Sério? É. Então, assim, Caraca. depois disso que aconteceu comigo, já faz bastante tempo já. Eu Ah. sempre falei assim. Tem 2 dias. Eu falei assim, não, Faz já faz tempo bastante já. tempo. Já faz tempo, já faz uns 4 anos. Eu falei assim, depois disso, eu falei, como madrinha de casamento, pode pedir um micro-ondas, o que for. Ah. Menos a minha arte, que aí a arte você vai ter que comprar. Sinto muito. É, mas é melhor. Não misturar Infelizmente, as tá? coisas, Devido às né? péssimas. Aí não, mas eu não vou jogar fora, eu não vou vender, eu não vou... Não, querido, desculpa, é uma coisa minha isso, eu não faço mais É o meu isso. trabalho. Né? É. Não, mas assim, eu coloquei isso porque, imagina assim, eu conheço muita gente. Aí a pessoa, ela me deu esse quadro. Ela me deu. Aí É isso. a outra pessoa também. Então, assim, vira uma coisa de obrigação. E a gente não tem obrigação. Sim, sim. Enfim, é isso. Aí Não, você mas vai tá acabar certo, é. medindo a amizade por merecer ou não ter um quadro. Imagina você que tem uma loja de carros, Vira de uma Ferrari. disputa. Eu quero um carro de presente. Não tem É. como fazer isso, É, entende? não tem. Seja uma obra de arte ou seja um carro, seja o que for. E os dois É. são obra de arte. Né? Exatamente. É isso. É. Não tem. Então, Instagram, TikTok, aonde você bomba mais? Onde você gera mais conteúdo? Todos são a mesma coisa? Na Ou verdade, cada um você bota uma coisa diferente? Visualmente, como portfólio também. Instagram é melhor. Instagram, no Brasil, né? Aqui no Brasil. E lá chega- fora? Fora eles não olham tanto isso, eles gostam mais de website mesmo. Ah, é? É diferente. Por isso que você a tem forma. aquele site lá. É totalmente diferente. O Brasil é muito voltado pra rede social, mas fora daqui não é assim tão focado na rede social. Aham. E você tem que estar no Google, então, ou seja, o teu site tá lá, tudo tá lá. Rede As social tá pessoas lá. te acharem. Avaliações, então tem tudo. Todas as redes possíveis. Que é muito mais fácil. É até de achar. exaustivo, mas tem que estar, né? Não, Em mas é breve teremos necessário. novidades, né? Com Em certeza. breve teremos novidades. Vamos nos mudar e a gente vai pegar um quadro, então. Eba! Amém, recebo. É isso. Obrigado pelo seu tempo. Gostei mais do uma vez. presente, tá? É? Tá gravado, hein? Tá gravado, tá gravado. Ô, atenção, Itaú. Tá gravado, aumenta meu limite. Passa cartão? Aumenta o meu limite. Passa cartão? Claro, 10 vezes ainda. Aí, ó. Ó, Itaú, aumenta meu limite aí, ó. Não? E não é por Menos de um ano a assinatura, gente compromete paga. o limite os 10 vezes. Menos de Olha, um ano a gente paga, tá tudo Menos de um certo. ano, né? Esse vinho aqui, ele é sem álcool, tá? Eu nem lembro, mas eu já bocejei tantas É vezes suco aqui. de uva, É suco de gente. uva. Esse é suco de uva. Ó, total. doutora Cris, doutor Luiz, esse aqui é sem álcool, tá bom? É, Um isso, de isso, de isso. vocês, ó. Joga no Google a embalagem que você vai descobrir que é sem álcool, ó. Ó, Eles só tem- já estão acostumados já. Ah, é? Na cara de então pau, tá. não adianta. Não tem o que falar. É isso. Então, ó, bom. aqui na câmera do meio, ó, eu apontando pra cima, ó. Minha vista já tá embaçada. Também? Você quer que eu finalize?
Deu ruim aqui, gente. Meu Melhor Deus. parar por aqui. E você É. tá olhando pra cima também, ó, TDAH. É Não. embaixo aqui, ó. A câmera está aqui. Eu tô olhando o retorno. Olha lá a gente, não Gabi é pra falando, cima. ó, um monte de É idoso mulher, aqui a na gente mesa. tá olhando ó. pra ver como a gente está aparecendo ali Viu? em cima, ó. Ah, mas não precisa, Tá gente. ótimo. Vocês estão lindas de qualquer Oh, jeito, meu cara. Não Deus, precisa o que disso. você quer? Um Já quadro. me prometeu. Não, você me prometeu. Você paga. Não, mas ela falou Tá 2 gravado. quadros. É um pra cada, Ué, entendeu? agora- É verdade. Eu quero de 3 metros, mesmo que a parede tenha 1,5 metro de altura. Não vai combinar. Eu acho que não vai ficar muito legal. É, na hora de lavar o chão vai dar ruim, né? É, melhor não. É isso. Mas, ó, então obrigado pelo seu tempo mais uma vez. Então, do mundo pra podcast e depois ela vai pro mundo de novo. Quando ela estiver muito rica, a gente vende os episódios aqui, os cortes também. Falando, olha, essa artista já veio aqui. Ela, inclusive, já participou agora do Diabo Veste Prada 3, que agora vai ter o Ai, 2, nossa. né? Que aí arte e moda tem relação. É isso Com aí, não é isso? certeza. Viu? É isso aí. Então, obrigado pelo tempo de vocês. Então, vai subir o logotipo. Então, tchau, tchau. Até o próximo tchau, episódio. Tchau, tchau. Valeu!